Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Pharma Podcast. Esse podcast feito com todo carinho que fala de empreendedorismo e saúde. E por falar em saúde, hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo. O que você está fazendo para ter uma saúde melhor? Você tem um tempinho, você tira para dar aquele relaxamento ou não? E vamos falar também de saúde real. Gente, o que acontece na vida de uma pessoa? Você tem filhos? Pensa na saúde dos seus filhos. É tudo, é importantíssimo. E a gente vai falar um pouquinho hoje de uma história maravilhosa. Eu sou a Tete Cabral e ao meu lado está a Cris Tullia. Tudo bem, Cris? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Começar agradecendo ao nosso patrocinador Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas e tem uma inauguração vindo por aí. Será da Poupe Brasil na Vila Betânia. Para quem é da região da Vila Betânia, fica ligadinho que a unidade está maravilhosa. A inauguração já está prontíssima. Com a farmacêutica sensacional Marissandra, com todo o suporte farmacêutico, orientações, aferição de pressão, glicemia, tudo que vocês precisarem. Lembrando que a loja da Vista Grande faz entrega em Gaspar Lopes grátis todos os dias e abre de segunda a segunda. Então bateu aquele probleminha no domingo, só manda mensagem pra gente. Drogaria Santa Maria do Fórum, 24 horas, perrengue de madrugada, só falar com eles. É isso aí, né, Cris? E por falar na unidade nova, fica pertinho ali da nossa parceira da Lara, né? Que é uma linda, maravilhosa. Inclusive, hoje eu estou de Lara. Também, gente, ó, modelito novo. E lembrando que ela está com promoção. E promoção, gente, peças de 20, 30, 50, 100, até 150 reais. Gente, é para todo mundo ficar chique com estilo. Vai lá na Lara, que é pertinho lá da Poupe Brasil, na João de Souza Sobrinho, tá? Descendo ali o Poliesportivo. Vou só te corrigir. Lá Star Modas e a LT fica aqui atrás da igreja central. Mas as duas unidades têm ótimas opções para vocês. Dá uma passadinha que eu tenho certeza que vocês vão amar. É isso aí, Cris. E falando de saúde e bem-estar, o que você tá fazendo, Cris, para você tirar o seu momento relaxamento? Ai, meu momento de relaxamento atualmente é a academia. O meu É onde eu me desestresso, fofoco com a minha personal. Ah, isso é bom. A gente dá mais risada do que treina às vezes. Mentira, porque ela não deixa. Eu queria muito. Às vezes eu falo, será que hoje pode ser só de alongamento a gente fofoca? Ela não deixa, infelizmente. Mas acho que é academia. Tem gente que procura água, né, pra relaxar, sim, né, gente. Cris? E hoje nós vamos falar de uma opção maravilhosa que une lazer, aventura e até mesmo turismo, que é a pesca. E pra falar disso, gente, não poderia ter uma pessoa melhor do que o Thiago Dias de Oliveira. Seja muito obrigada, Thiago, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Eu que agradeço em poder estar aqui. É uma honra a gente estar acompanhando aqui o programa de vocês, hoje estar aqui presente e poder falar um pouquinho, pessoal, aí sobre o projeto Pesca e Furnas e tudo que engloba isso aí. Sim. Tiago, você vem de uma família de mecânicos, é a terceira geração de mecânicos, e de onde surgiu essa paixão pela pesca? O pessoal me conhece até por dois nomes, né? Existe o Thiago Bater Peça e o Tabaranas Fish. O Thiago Bater Peça vem pelo nome da Bater Peça, né? A empresa que hoje eu administro, tenho a honra de administrar. Sou a terceira geração que está à frente dessa empresa. Uhum. Essa empresa existe há mais de 45 anos, era do meu padrinho, que passou para o meu pai, e hoje é eu que estou conseguindo tocar lá, graças a Deus. Fica na cidade de Poço Fundo, especializada em manutenção automotiva. Não tem a ver diretamente com a pesca, né? Mas desde que eu entendo por gente, eu sempre gostei muito de pescar, desde criança, sempre na beira do rio, na beira dos lagos ali pescando, a mãe correndo atrás para fazer a gente beber uma água, para almoçar, e se deixasse a gente queria ficar lá o dia inteiro. E quando eu tinha aí meus 6 anos aproximadamente, eu fui numa pescaria com um tio, lá no rio Poço Fundo, no rio Machado, né, que nasce na cidade de Poço Fundo. E a gente nessa pescaria, ele me mostrou uma isca artificial e colocou lá num bolinete que não era nem adequado ali para a situação, mas era o que tinha. Na época, a pesca esportiva ainda era pouco difundida, pouco se conhecia sobre tal. E eu fiz alguns arremessos e nesse dia eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. A gente fez umas 5 ou 6 capturas seguidas do peixe que eu pus esse nome, né? O nome na pesca chama tabaranas, né? O pessoal conhece como tubarana. É um peixe que tem com uma certa mudança nos nossos rios e também no nosso lago, no Lago de Furnas. E eu fiz umas 5, 6 capturas desse peixe e eu fui fisgado então pela pesca esportiva com isca artificial.
Dali para frente eu dediquei muito, eu gostei muito disso aí. Falei, não, eu quero pescar com isso aqui, com isca artificial. Eu acho que isso que é o legal. E aí a gente foi tentando evoluir e tentando aprender mais um pouquinho sobre esse universo gigantesco que é a pesca esportiva. Qual a diferença da pesca esportiva para a pesca profissional? É bem legal essa pergunta, ó. A pesca esportiva, ela é um esporte, onde a gente tem o desafio da natureza, do peixe, para a gente conseguir fazer uma captura. Aí a pesca esportiva ela é realizada excepcionalmente por iscas artificiais. Então você tem que literalmente enganar o peixe com essa isca, né? Imitar um peixinho ferido ou uma presa e esse peixe atacar para você ter sucesso. E essa pesca a gente faz ela na modalidade de esporte. Então não faz sentido a gente praticar um esporte e no final do jogo a gente jogar a bola e no final do jogo a gente rasgar a bola. O peixe é a nossa bola. A gente vai pescar ele e quando a gente captura o peixe, que é o final da pesca esportiva, você capturou, você registra aquele momento, tira uma bela de uma foto e devolve aquele peixe na natureza para outros pescadores ou você mesmo depois ter a chance de capturar esse peixe novamente ainda maior, ainda mais esperto, que o peixe também vai ficando esperto, ele também vai conhecendo ali as artimanhas que a gente vai fazendo e vai evoluindo e é isso que deixa cada vez mais divertida a pesca esportiva. Ela evolui muito, ela muda muito. A pesca profissional, ela é uma pesca de caça, que é uma pesca para subsistência, para alimentação, onde a pessoa vai literalmente caçar o peixe, seja para comer ou para vender, né? Mas esse peixe é abatido, ele não volta à natureza. Infelizmente, essa pesca ela não é sustentável. A gente já não tem um pesqueiro tão forte que dê para tratar de tantas pessoas, né? De tanta gente, tirando isso da natureza. A natureza não consegue se recompor. Então, na modalidade de esporte, a gente agride a natureza o menos possível e cada vez ela vai ficando mais forte e trazendo mais frutos, né? A pesca predatória, a pesca profissional, ela só retira, ela não repõe. Então existe essa diferença ali. Entendi. Eu não entendo nada de pesca. Nada, zero. Você nunca pescou? Não. Sério? Eu falo muito, né, Cris? Todo mundo fala que pescar você não Não, falar, então eu não dá nem falo certo. muito, mas eu ia pescar com meu pai. Eu não tenho paciência. Ele me devolvia no barranco, ele me devolvia pra eu poder pescar em casa. Mas ele dava uma voltinha comigo pra poder fingir que eu tava pescando. Eu nunca não consigo, gente. Eu não consigo ficar paradinha ali pescando. Eu preciso aprender porque é um momento de relaxamento, né? Eu sou suspeito a falar. Como eu disse, eu sou mecânico, essa empresa de manutenção automotiva, assim como outras empresas, ela consome muito da gente, né? A gente dedica muito para isso dar certo. Afinal, ali sai o sustento da minha família, de tudo. Então, a gente realmente faz com muito carinho, com muito amor. E isso tem os seus pesos. Isso dá os seus estresses, os seus momentos ali de tensão e depois a gente precisa de alguma coisa para relaxar. E para mim não existe nada igual a pescaria. A melhor conversa, que você falou de conversar, a pescaria esportiva para mim ela deu muito certo porque eu também gosto muito de falar e não existe lugar melhor no mundo que conversar que em cima de um barco, conversando com o seu parceiro ali, em contato com a natureza. Pode falar o que quiser, não tem ninguém escutando, tá só você, a natureza, seu parceiro, seu amigo. Então é o melhor lugar para conversar, para sonhar, para prospectar as outras coisas ali, é muito, muito bacana. É mito que conversar espanta o peixe? Na pesca esportiva isso não acontece, existem essas diferenças. Na pesca de ceva, pesca de tilápia que o pessoal faz com bastante abundância aqui na nossa represa de Furnas, essa ele literalmente ele espera o peixe vir atrás dele. Então quanto menos barulho você fizer, mais chance do peixe encostar. Na pesca esportiva com iscas artificiais, nós vamos atrás do peixe. Você quer lutar com ele. Assim, eu costumo falar que a pesca esportiva ela é um esporte, um dos poucos esportes no mundo que você consegue reunir 100, 200 competidores e ele está competindo não contra um outro, brigando um com o outro, e sim disputando com o peixe, com a natureza, com as adversidades da natureza, com o peixe, para conseguir fazer uma boa captura. Sim. Então, num torneio de pesca esportiva, é normal que em vez de ter adversários e rixas, você tem amigos. Você vai conversar, aquela isca deu resultado, aquela cor deu resultado, nossa, essa embarcação tua.
que você fez para chegar nesse objetivo e tal. Que Então é bacana. normal essa troca de informação e isso faz isso evoluir cada vez mais. Uhum. É diferente de outros esportes, que você tem que competir literalmente contra o seu adversário. Então, ele é seu adversário, você tem que derrotar ele. Ali o que a gente quer é ser melhor do que o peixe, é conseguir capturar o peixe. Você pode falar, a gente pode tentar, Tetê. É verdade. Pode falar, é uma conversa no barco, é bem agradável, é muito gostoso você pescando e conversando. Isso é o charme da pesca. Ô, Thiago, eu tenho uma dúvida. Desculpa, Imagina. Cris. É assim, o que eu vejo, que eu entendo, né? Sempre Sim. vi o pessoal pescando a Aham. varinha de bambu, né? Isso, E coloca minhoca. a pesca raiz. Como assim, qual que é a diferença desse tipo de pesca, de isca? Você consegue a mesma coisa? Vamos lá, ó. Aqui eu trouxe até um pouquinho para vocês entenderem melhor. Ó. Essa aqui é uma das maletas que a gente leva para pescaria, né? Esse é o nosso símbolo do torneio Pesca e Furnas, que é o projeto que a gente está. A gente vai falar mais sobre ele. E até esses dois adesivos têm um significado: o pai e o filho. Meu filho também gosta muito de pescar, participa e falou: não, pai, eu quero o meu adesivo lá porque eu estou participando também. Ai, que lindo! Mas vamos lá, ó. A pesca esportiva, ela basicamente, a pesca esportiva, ela acontece com iscas artificiais. Então você pega um plug, né, que é uma isca artificial, e aí existe isca para trabalhar na superfície, existe isca para trabalhar na meia água, existe isca para trabalhar no fundo. Existe iscas de toque rápido, iscas com barulho, iscas sem barulho, e dependendo da situação, da leitura que você faz da natureza naquele momento, é a isca ou a cor que você vai usar. E quando eu digo que isso está em constante evolução, é porque até então a gente tinha uma regra que, por exemplo, essa cor, que é uma cor mais forte, né, um verde bem forte, que a gente usava essa uma cor cítrica, né, a gente usava essa cor assim no comecinho da manhã, no final da tarde, ou com águas mais sujas, dava muito resultado. Dá muito resultado, né? Se a gente pegar aqui uma cor dessa mais translúcida, para quando a água está mais transparente, uma água mais branca, essa cor dá mais resultado. Essa aqui é uma isca que ela vem trabalhando na superfície no estilo de stick, que a gente chama. Existe também iscas, por exemplo, com barbelas, que são iscas de meia água, ela tem essa barbelinha na frente. Essa isca vem trabalhando a 1 metro, 80 centímetros abaixo da linha d'água, e ela vem trabalhando nessa posição. O que define isso é o peso dela ou o formato? É o equilíbrio. Aqui todas essas iscas são da marca Deconto, que inclusive é uma marca apoiadora do projeto Pesca e Furnas. E o que define isso aqui, além do shape, né, o formato da isca, por exemplo, se ela tem barbela, ela vai fazer uma aerodinâmica para restringir ali na água e fazer ela trabalhar. Se a gente pegar, por exemplo, essa outra isca, ela não tem barbela, então não tem essa hidrodinâmica, né? Uhum. Mas ela tem até uma hélice aqui atrás. Essa isca aqui é uma das mais famosas na pescaria de Tucunaré, que é uma isca de hélice, onde a gente vem puxando ela com intensidade, ela vem fazendo um estardalhaço em cima da água, jogando água para tudo quanto é lado, e o peixe fica muito enfesado mesmo com esse barulho. Eu acho que o peixe ataca aqui por enfesamento. A gente não conversa com o peixe, né? Ele não fala a nossa língua, mas a impressão que dá é que ele fica enfesado com aquele barulho. O que é essa barulheira aqui? Ele sai e tal, dá aquele estouro, aquela explosão para buscar essa isca aqui, e a adrenalina do pescador nessa hora vai lá nas alturas. Então é uma das iscas que o pessoal mais gosta de usar justamente por essa explosão, por esse ataque que o peixe faz nela. Uhum. Quando a gente trabalha com uma isca que está lá no fundo, você não vê o peixe vindo atacar, então você só sente o peixe ali e vai brigar com ele na vara. Eu costumo falar que a pescaria esportiva, 50% é o ataque, os outros 50% é a briga com o peixe. Então, se você estiver pescando com minhoca lá que você falou, você só tem 50% de aproveitamento dessa pescaria. Porque você só vai brigar ali com o peixe para tentar dominar e tirar aquela foto dele. Uhum. Mas quando você está usando uma isca artificial dessa aqui, que ela vem em cima da água, na flor d'água, e você vê o peixe vindo atacar com aquela intensidade, com aquela força, com aquela vida que ele ataca, isso é bonito demais. Aqui está os 50% da pescaria, está aqui. Então, por isso a gente gosta muito de usar, né, as iscas artificiais, tem vários modelos, várias formas, e por isso o pescador fica sempre tentando evoluir. Por exemplo, cores, essa aqui é uma cor que a gente mandou customizar, né? Já me rendeu excelentes capturas. Essa aqui é a cor original,
É a mesma isca, é uma isca da Deconto, modelo Ioca. E essa aqui eu mandei customizar. A necessidade minha no dia, eu vi que essa cor estava dando mais certo. Tinha um peixinho com rabo vermelho, o peixe estava gostando de isca verde. Eu falei, vou tentar juntar as duas. E a gente vem fazendo essas manobras ali para realmente tentar conseguir aí uma captura, né, mais eficiente, tentar driblar o peixe, as diversidades da natureza. Uma pescaria com minhoca, igual a TT citou, seria uma pescaria de sossego, né? De você deixar ele iscar. É o que a gente chama de pescaria de ceva, que você vai esperar o peixe vir atrás de você. Agora, essa tem que estar sempre puxando, sempre em movimento. Exatamente, porque isso aqui eu tenho que falar pro tucunaré ou patabarana, que seja, que isso aqui é um peixe e que é uma presa para ele comer. O tucunaré ele não gosta de comer peixe morto, ele só gosta de comer peixe vivo. Então isso aqui tem que estar em movimento, porque quem está morto não movimenta. Então ele tem que estar vivo, ele tem que estar em movimento para o peixe querer comer. Ele gosta de comer coisa saudável, né? Ele não gosta de comer coisa... Assim como na natureza, por exemplo, no rio tem alguns peixes que eles são próprios de comer dejetos, peixes mortos, né? O que a gente chama de peixe lixeiro. Ele realmente vai fazer a limpeza. Mas o que a gente vai atrás, ele só gosta de comer coisa fresquinho, vivo, ele gosta de comer isso aí. Então a gente tem que estar em movimento para conseguir atacar. E aí esse movimento que faz a diferença. De repente um dia você faz um trabalho mais forte, de repente você faz um trabalho mais lento, de repente caiu uma chuva, muda tudo aquela dinâmica daquele dia, de repente você desloca o teu barco, você vai pescar num lugar mais raso, é um jeito que você pesca, vai pescar num lugar mais fundo, é outro jeito. Então o pescador esportivo vem tentando aprender. E essas iscas não machucam a boca do peixe? Sim, e isso é um tema muito falado. O pessoal fala, mas vocês não matam peixe, mas vocês machucam o peixe. É provado cientificamente que o peixe ele tem muito menos sensibilidade, sensores de nervo, né, no rosto e na onde que seja, do que qualquer outras espécies de bichos, ele, por exemplo. E não tem jeito de você capturar um peixe a não ser fisgando. E aí fica aquela pergunta, né? Pô, você não tem outro jeito de capturar o peixe, você só tem duas escolhas. Ou você não pesca e realmente deixa a natureza lá quietinha, né? Ou você vai tentar trazer algum benefício daquele impacto que já gerou. Por exemplo, a barragem gerou um impacto gigantesco aqui na nossa região. Aqui na cidade de Alfenas, onde a gente está, aqui próximo da cidade de Fama, é onde desciam os leitos do rio Sapucaí, Rio Verde, Rio Machado, que ali existia toda uma fauna, uma flora, peixes de bacia de Piracema, que são peixes migratórios, que para fazer a sua reprodução eles têm que andar longas distâncias, subindo o rio, corredeira acima, para liberar os seus hormônios e conseguir fazer as suas fecundações ali. O tucunaré, por exemplo, ele não é da nossa região. Ele é lá da região do norte. Ele é um peixe da família dos ciclídeos, onde eles são de águas paradas e eles conseguem reproduzir de qualquer maneira. E é tido como peixe invasor. E ele é um peixe predador, então ele realmente come peixes naturais nossos, como lambari, piaba, campineiro. Ele come esses peixes, ele alimenta desses peixes. Então você fala, Thiago, mas então esse peixe trouxe um impacto ambiental muito grande. Sim, trouxe um impacto ambiental. Mas a natureza ela é linda. E ela também evolui e ela também se renova. Todo o impacto causado já foi estabilizado. Fizeram a barragem, aconteceu todo esse impacto. Que pena, mas também a gente precisava de energia, né? Então, assim, não estou aqui para julgar se foi certo ou se foi errado. O que eu estou aqui dizendo é que já foi gerado, não tem como mudar, e o que a gente pode fazer é tentar trazer um benefício do que já aconteceu. Esse peixe, o tucunaré em específico, que graças a Deus a gente tem aqui na nossa represa, a natureza já se estabilizou. Então, quando soltaram o tucunaré aqui, falaram, vai acabar todos os peixes, vai ficar o tucunaré. Isso foi provado, que não é assim. Desde 1960, 70, que foi fundada a barragem aqui de Furnas, que já teve o tucunaré desde quando foi fundado, o tucunaré está aqui até então e os outros peixes não acabou. Aliás, com essa cheia agora que a represa pegou seu nível normal, a represa mostra vivíssima, né? Com muito peixe nativo, lambari, traíra, tabarana, que se adaptou muito bem na represa. Então está aqui vivíssima na represa. E esse peixe ele tem um poder econômico gigantesco. Como a gente falou no começo do nosso podcast, que a pesca profissional ela só extrai da natureza. Chega uma hora, não tem mais o que você extrair. Né? Ainda mais se a gente for falar em comercialmente, né?
A pessoa quer ganhar mais e outros quer ganhar e essa represa não comporta todo esse volume. Então, para isso, existem algumas alternativas. Para consumo do peixe, né? Existe hoje os tanque-redes, então é muito mais inteligente a gente pegar o pescador profissional, que ele ganhava um apoio do governo, um benefício do governo, para no período de piracema, que é quando o peixe está formando um casal, para fazer seus filhotes ali e ter mais peixes, né? Nesse período o governo paga para o pescador não ir trabalhar. É muito mais interessante, em vez da gente extrair da natureza, colocar tanques redes, onde já existe a represa, e o pescador comprar o peixe, soltar, engordar, vender e lucrar. E lucrar muito mais do que se ele estivesse matando o peixe da natureza. Ele lucra muito mais com essa venda de peixe. É o que a gente chama de uma maneira inteligente. O tucunaré existe, então, na represa desde quando ela formou, e a represa não acabou. A represa, aliás, ela está cada vez mais viva e mais bonita, com muito mais peixes agora. E esse peixe, como a gente falou, tem um poder econômico muito grande, porque ele atrai turismo, o turismo na forma de pesca, que vem o turismo náutico. Por exemplo, eu estive agora em Formiga, num torneio Formiga também é banhado pela represa de Furnas, né? Não sei se vocês sabem, mas a represa de Furnas tem 3.700 quilômetros de perímetro. Se a gente pegar uma margem dela e for dar a volta nela todinha, ela tem 3.700 quilômetros. É muito grande. E ela banha 34 cidades aqui da nossa região. Então tem muita cidade aqui que ela banha. Formiga é uma delas. Teve um torneio de pesca lá muito bonito, aliás, muito bem organizado pela Casa 505, uma loja de pesca que inclusive é apoiadora do projeto Pesca e Furnas. E que esse torneio de pesca foi feito em um clube, que quem idealizou esse clube foi um pescador. Então esse pescador foi pescar naquela região, achou aquilo ali muito bonito, muito bom de peixe, a represa ali é linda, e ele decidiu então fazer um clube para a família dele ir e ter um lugar de ficar. A esposa, os filhos, os pais, então ele tem chalés para ele alugar para dormir, tem um restaurante muito bom, por sinal, para você poder almoçar, jantar, uma piscina, um parque aquático, tem toda uma estrutura lá. Então o legal é quando a gente vai, leva a família se diverte na diversão que eles gostam ali, e a gente consegue fazer uma pescaria. Isso é uma das possibilidades do que o tucunaré trouxe para a nossa região, né? Além de tantas outras coisas que ele traz. Eu seguro. Você já se acidentou? Porque são muitas iscas por cada... Essa aqui tá sem nada, se vocês quiserem pegar para ver, ó. Eu trouxe uma sem nada. Melhor pra gente não acidentar. O temor do pescador realmente um acidente com garaté. Isso acontece. Nossa, tem até o olhinho perfeito. Tem todo estilizado. Isso na água deve dar um brilho, né? É um atrativo. E o barulho, essa aí é uma estiquinina, esse barulho mais fininho, você tá vendo? Isso irrita muito. Se a gente pegar uma outra isca, que é muito parecida, mas que muda o barulho. Tem dia que ele quer esse barulho, tem dia que ele quer esse barulho. E como você descobre? Você chega e testa? Testando. É literalmente testando. Você começa a pescaria, põe um modelo de isca, trabalha ela de uma forma, deu resultado, ou beleza, não deu resultado, troca, vai. Não é sorte, é técnica. É técnica. É um esporte que precisa de treino e técnica. A pescaria esportiva é um esporte. Assim como bicicleta, futebol, você precisa de técnica, a pescaria esportiva é um esporte também. Tiago, eu fiquei com uma dúvida. Aqui você trouxe todas as iscas, parece que elas são maiores, do mesmo tamanho. Tem isca menor? Sim. Eu confesso que quando eu comecei a pescar aqui na represa de Furnas, eu pescava mais aqui na região de Alfenas, e aqui existe uma pressão de pesca um pouco maior, por conta dos pescadores profissionais, que aqui é muito comum, tem muita rede na represa aqui nessa região. Então o peixe acaba que ele fica o que a gente chama de manhoso, quando o peixe fica coado, o peixe fica com medo. Então se você coloca uma isca grande dessa que vem fazendo barulho em cima da água, ele já lembra daquela vez que tinha uma rede e pegaram ele, ou quase pegaram ele, que ele saiu assim rascado. O peixe é esperto, ele memoriza aquele barulho, aquele momento, e ele fica traumatizado com aquilo lá. Então aqui a gente usa geralmente iscas um pouco menores, isca de 7 centímetros, 6 centímetros, 5 centímetros. Essas são de 10 a 15? Aqui são 10, aqui são 9, a menor que eu tenho aqui hoje é uma de 9. E aí essa aqui é de 11, essa aqui é de 12 e por ali vai subindo.
A gente sempre quer pegar o maior peixe, e aí você pisca grande, peixe grande, né? Você já fica associando isso aí. Então a gente vem subindo os tamanhos. E aí então quando eu comecei a pescar tucunaré, a gente usava iscas menores. Na hora que eu vi que os peixes maiores atacavam em iscas maiores, eu comecei a subir. Aí tá ficando quase um exagero. Tem um isca aqui que tá ficando biteluda já. Tem uns amigos meus que a gente vai pescar junto e ele fala: você vai espantar o peixe com essa iscona aí. A gente fica acreditando, né? E a vontade de ver o grande do lago chegar ali, né? O temido, o famoso. E aí a gente vai usando iscas maiores para isso aí. Hoje... Desculpa. Pode falar. Qual o maior peixe que você já pegou? Ó, o tucunaré azul é a espécie que a gente está falando, um peixe de 60 centímetros é o que a gente chama de ápice. É quando ele está na fase adulta e não é todo peixe que vai chegar nesse tamanho. Pode pegar um tucunaré que ele pode viver todo o ciclo de vida dele lá e a gente não sabe exatamente quantos anos um tucunaré pode viver. Tranquilamente acima de 12 anos. Nossa! Tranquilamente, mas existem estudos que falam que o peixe pode passar de 20 anos aí, a espécie tucunaré. Carpas é uma outra espécie de peixe que vive aí 50 anos aí fácil. Sério? Mas um peixe, um tucunaré, a gente não sabe ainda ao certo quantos anos ele vive. Mais de 12 anos, isso a gente é garantido. Como que a gente garante isso aqui? O tucunaré, que é uma espécie de ciclídeos, ele tem a sua digital no rosto. Depois se você quiser pegar lá, naquela foto que tem do tucunaré, ó, olha perto do olho dele que tem umas pintinhas pretas. Isso é a digital do tucunaré. No opérculo dele, que é essa parte aí do rosto dele, tem essas pintinhas e ela nunca vai ser igual de um peixe do outro. Então, toda vez que um pescador esportivo pega um peixe, o troféu dele é tirar uma foto. E a gente gosta tanto desse peixe que você acaba meio que lembrando ali, às vezes, de uma coisa. E aí acontece de, às vezes, comparar a foto. Por exemplo, aqui em Alfenas, o pescador Guilherme Rocha, um dos meus apoiadores, foi ele que me ajudou no começo da pescaria ali, quando eu estava aprendendo, me ajuda até hoje, né? Pessoa incrível. Ele capturou um peixe muito grande, dava uns 58 centímetros e registrou. Alguns anos depois, não lembro se foi 4 anos, 5 anos, alguns anos depois, o Reginaldo Batista, outro professorzão meu da pesca esportiva, o Reginaldo Batista capturou o mesmo peixe. Até então a gente não sabia. Quando o Reginaldo colocou a foto lá no nosso grupo de pescaria desse peixe, o Guilherme bateu o olho e falou: eu acho que é o meu peixe. Ele já pôs até o nome de meu peixe, né? Acho que é meu peixe. Já batizou. Já batizou. Quem pegou primeiro batizou. Ele foi lá e falou: eu acho que é meu peixe. E aí foi lá, buscou a foto, que a gente vai guardando isso aqui. A gente guarda a foto de peixe com muito carinho, porque realmente foi assim, uma vitória você conseguir capturar aquele peixe, ele registrar aquele momento. Então a gente guarda isso com muito carinho. Ele foi lá, buscou a foto, olhou, pôs as duas fotos lado a lado e era o mesmo peixe, comprovado por essa mancha no opérculo, que nenhum peixe é igual ao outro. Então esse peixe foi capturado anos depois, ainda maior, e aí ele estava com 61, 62, não me lembro mais, 61, 62 centímetros, ele estava muito grande já quase no seu tamanho máximo, né? Nesse tamanho aí. Eu, respondendo a sua pergunta, o maior peixe que eu peguei foi um de 60 centímetros cravado. Mas aqui na represa de Furnas já existe relato 60 centímetros. E eu mandei a foto ali para vocês, depois você olha lá para você ver. É um quadradão no peixe, que além dele ficar com 60, ele vai ficando muito largo, né? Ele vai engrossando, né? Igual um boi. O boi, quando ele é bezerro, ele vai crescendo, mas tá meio fininho. Quando ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais forte, né? O tucunaré é a mesma coisa, ele vai ficando mais forte para ele defender a sua parceira, a sua prole, né? Que são seus filhotes. Ele vai realmente ficando musculosão ali. E cada vez mais esperto, mais difícil capturar também, porque ele já viu essa cena algumas vezes, ele vai decorando como é que funciona. Então esse peixe foi capturado bem grande. O maior que eu peguei deu 60 centímetros, mas já vi relatos, já vi peixe na régua aqui na represa de Furnas de 66, de 68. E esse ano a gente tá com fé que assim, 68 é um histórico. É uma história. Mesmo que você vê uma pessoa com 2,20 metros, 2,30 Qual deles metros. Que é? Vamos ver a foto ali, eu vou te mostrar. Essa aqui é a tabarana, né? O peixe que eu carrego o nome aí da pescaria, né? Ela é dourada. A gente chama que ela é a rainha das águas, né? O rei das águas é o tucunaré, ele tem a cor de ouro, a gente chama que ele é o rei. Ela é da mesma família
mas ela é de prata. Então a gente fala que ela é a rainha das águas, a rainha das corredeiras. O meu nome a gente fez por isso aí. Essa é uma outra tabarana que a gente capturou lá no meu Rio Machado, que é um afluente aqui da represa de Furnas. Peixe bem grande para a região ali. Mas vai passando que eu vou te mostrar. Esse é o tucunaré azul. Nossa, que lindo. E que a gente chama de azul por essas manchas As que ele tem, né? barbatanas. E cada fase Que do lindo. ano ele tá numa coloração. É sempre próximo daquilo ali. Mas, por exemplo, quando eles estão para formar casal, não é que a pessoa, quando vai arrumar uma namorada, se arruma, ou um namorado se arruma, se produz. O tucunaré faz a mesma coisa. Quando ele Que está para legal. formar casal, ele fica com a cor muito forte, muito viva essa cor ali, Igual para pavão. transmitir bastante energia. E isso atrai A fêmea. a fêmea para ele ali, né? Para ele formar o seu casal. Esse é a mancha que a gente estava falando no operco, né? Cada tucunaré tem então a sua digital E vocês identificaram ele por essa manchinha? por essa manchinha, por essa Meu manchinha. pai eterno. Você vê que nível de fissuramento que a gente fica, né? O tanto que a gente gosta do peixe, é capaz de bater o olho e conseguir reconhecer. Identificar. Isso que eu falei que aconteceu aqui na represa de Furnas, já é catalogado em várias outras represas que aconteceu. Seja em represa de Três Marias, seja lá em Santa Fé do Sul, vários lugares, isso é muito comum do Sim. pessoal vir juntando. Inclusive tem um pescador, aí isso eu chamo de pescador profissional, que é um pescador que ele é esportivo e ele vive da pesca, onde ele consegue fazer a sua renda sem agredir a natureza. Esse pescador profissional, que é um staff de algumas marcas, ele foi catalogando alguns peixes. Ele tem vários peixes catalogados, onde ele consegue comprovar ao longo dos anos. E aí onde que a gente falou que o peixe pode passar dos 12 anos, porque o peixe ele já era adulto quando ele tinha 50 centímetros, ele já tem aproximadamente aí uns 8 a 10 anos. Uhum. E ele catalogou mais 5 anos para frente esse peixe. Cada ano alguém pegava lá dessa pousada dele, pegava esse peixe, tirava a foto. E aí ele vem nos seus bancos de dados, vai ligando. Ele tem esse peixe, 5 fotos dele catalogado, um em cada ano ali. demais. Diferentes épocas do ano, né? E o peixe ele não vai embora para outros locais ou ele procura sempre ficar ali por perto da região? Essa é uma pergunta interessante. Ó. Os ciclídeos, que é a raça, né, desse peixe ali, a família dele ali, né? Os ciclídeos geralmente eles não fazem grandes deslocamentos. Uhum. Eles habitam uma região e por ali eles ficam, constituem a família deles ali, e a prole vai aumentando e fica ali. Eles têm um deslocamento pequeno. Sim. Então, por exemplo, esse peixe que eu falei que esse pescador foi catalogando, Uhum. ele estava ali num raio ali de 7 km, 6 km de distância, numa represa de 3.700 km, então ele fica próximo. Diferente, por exemplo, de um dourado. Um dourado, que ele é do rio de Corredeiras, que existe na nossa represa também, quando fizeram a barragem, esse peixe ficou ali, né? Mas o dourado, existe alguns estudos científicos para ele, que é um peixe de Piracema, e esse peixe tem que se deslocar. Se ele não deslocar, ele não consegue proliferar. Uhum. Então, todo peixe de Piracema, ele tem que se deslocar. E o dourado, ele pode deslocar mais de 1.000 quilômetros para fazer a sua Piracema. Meu Deus. Se a gente pensar que o nosso rio aqui liga com o Rio Grande, que liga com o Rio Paranazão, e que esse Rio Paranazão é o rio que deságua lá em Argentina, esse dourado eles pode sair de lá e vir para cá para fazer a sua Piracema. Hoje isso não é muito comum, porque infelizmente existe várias barragens ao longo do rio e a barragem dificulta esse peixe a passar. Sim. Não foi o que a gente conversou antes das câmeras, né? Para uma mesma realidade existe duas histórias, Uhum. uma triste e uma feliz. Sim. Cabe você escolher qual delas você quer contar. A gente fala, pô, então tem as barragens, agora o dourado não vai conseguir fazer a sua Piracema normalmente. Verdade. Mas já existe a barragem, ela traz um benefício que é a energia e tal, e tem esses outros peixes que dá pra a gente ter. E o dourado, por sua vez, tem alguns recursos que eles conseguem fazer ali para ele continuar sobrevivendo, né? Tem barragens que tem até elevador pra Piracema, não Elevador, tem escada, que são alguns projetos ambientais que eles fazem para amenizar o impacto que foi causado, né? Não é igual ao natural, não tem como ser, mas ameniza. Esses são seus filhos? Esses aí são meus filhos, lá embaixo, ó. Aquele ali é o Davi e o Luca.
esse aqui é o Que Davi gracinha. e esse aqui é o Luca, E eles- pescando comigo. E eles gostam também da pescaria. Fica bravo quando eu não levo. Tem que sair quase escondido. Tem que sair quase escondido. São os meus amores e foi eles o motivo de eu ter criado esse projeto. Esse projeto Pesca e Furnas é um projeto que ele é idealizado através de um torneio e é um torneio virtual, onde o pescador faz a sua inscrição virtualmente e ele tem todo aquele mês para ele pescar. Então, o Não é uma projeto... data que reúne todo mundo. O virtual, ele é diferente. O virtual, a gente inicia no primeiro dia do mês e encerra no último dia do mesmo mês. Então, por exemplo, mês de agosto, dia 1º iniciou, todo mundo tá zerado, sem peixe, né? Iniciou o torneio, e aí o pessoal vai pescando de acordo com a sua disponibilidade. Então, tem pescador que às vezes vai 5, 6 vezes na semana. Tem pescador igual eu que vai 1, 2 vezes no mês. Às vezes eu não consigo ter tanta frequência. Eu moro um pouco mais longe da represa, né? Tem alguns afazeres. E então o pescador vai quando ele tem essa disponibilidade. Quando ele foi lá pescou, ele vai fazer a medição. E a medição acontece da seguinte forma. Essa aqui é uma régua, tá até meia sujinha porque ela realmente é usada na pescaria. Vou pôr pra cá aqui só para vocês verem. Essa régua a gente usa para fazer a medição do peixe. Essa aqui é uma régua da BGFA, que é um órgão brasileiro regulamentador de recordes. Existe recorde para cada espécie e para cada estilo de pescaria. Pescaria embarcada, pescaria de caiaque, pescaria de barranco, pescaria de a pé nas pedras. Existe um recorde para cada estilo de pescaria. Só vale a isca artificial, não vale isca natural. Sim. Mas para isso, eles fizeram essa régua, que ela tem esse batente, onde a gente apoia o peixe aqui e faz a medição de quantos centímetros que tem. Então, por isso que eu falei para vocês, aqui um tucunaré com 60 centímetros, vamos ter uma ideia aqui que é 60 centímetros aqui, ó. Foi isso aqui que eu peguei. Meu Deus. Aí não tem erro, né? Não é conversa de pescador, tá É na provado. régua. Por isso que quando eu brinquei com vocês, ó, eu já vi relatos de tucunaré de 68 centímetros. Se você falar isso para alguns pescadores, que é mentira. É mentira, porque um tucunaré de 60, eu só peguei um na minha vida até hoje, em 8 anos pescando aqui na represa de Furnas. Eu não vou com tanta frequência, mas enfim, pesca até mais ou menos, né? E só peguei um até hoje. Se Deus quiser, vão pegar muito mais. Mas não é Você já comum. pescou em outras regiões? Já pesquei em outras regiões e isso é uma coisa magnífica que a pesca esportiva traz. Ela incentiva você a ir em outros lugares, justamente pelo desafio de outros peixes ou do mesmo peixe em outra realidade. Por exemplo, Correnteza diferente. vamos falar de represa, de água parada. A nossa região, ela é uma região que a gente podia falar que ela é prejudicada pelo frio, mas ela também é uma região beneficiada pelo frio. Para a mesma realidade, duas histórias, para o mesmo fato, existem duas histórias. Se a gente comparar, por exemplo, no estado de Minas Gerais, tem uma represa muito famosa que chama Três Marias, mas na região norte do estado. E lá é muito quente, lá praticamente não se faz frio. Então a pescaria de tucunaré é a mais comum, a gente faz em águas rasas, que são nas beiras do barranco, né? A gente vai com o barco nas beiras do barranco e ali a gente joga as fazias que vem trabalhando para capturar o peixe. Principalmente quando o peixe está na sua época de casal, que vai entrar agora em setembro, outubro, novembro, dezembro, que são os meses mais quentes do ano. Então nessa época o peixe desova, solta a sua prole e fica literalmente o macho e a fêmea nadando, vigiando os seus alevinos, até ele ter tamanho de viver a sua vida sozinho. Então eles desligam da sua prole ali, o peixe vai viver sozinho, né? Normalmente a gente fala viver sozinho, mas esse peixinho, quando ele está em tamanho de já se virar, de caçar, ele já aprendeu. Os pais perceberam que ele já aprendeu a caçar, já aprendeu a nadar, já aprendeu a se desviar de um predador, tá na hora de você seguir sua vida solo. E aí normalmente esses peixes formam cardumes, até ele ter tamanhos consideráveis, chegar na fase adulta ali, entre 35 para cima centímetros, eles já começam a entrar na fase adulta, e aí eles vão procurar as suas fêmeas, formar casal e vai formar um novo ciclo. Então, a pesca de casal, que a gente fala, que é quando o peixe está, o macho e a fêmea defendendo o filhote, ela é muito famosa na pescaria tucunaré, chama pesca de casal. Essa pesca de casal se faz muito pelo visual.
A gente literalmente vem no barco olhando a margem, enxerga o peixe pelo algum sinal que geralmente os menores dão, né? Os menores ainda não estão tão espertos, então eles fazem uns barulhinhos em cima da água, a gente consegue perceber que tem peixe ali. E a gente arremessa a isca ali para poder pegar. Essa pescaria de casal é muito famosa do Tucunaré. Isso só acontece quando a represa está quente, quando a água está quente. Se esfriar, a temperatura da água na beira também esfria muito. E o peixe, diferente de outros seres vivos, ele não tem nada que regula a sua temperatura corporal. O peixe tem a temperatura na temperatura que está a água. Se a água está 20 graus, o peixe está 20 graus. Nós mantém nossa temperatura aqui, né, 36, 37, o peixe não. A temperatura que está a água, a temperatura que está o peixe. Por isso que se esfriar demais, o peixe às vezes nem vive, e por isso que tem peixe que é de água mais fria, peixe que é de água mais quente, por ali vai. Mas na represa, quando mais fundo, mais estabilizado está a temperatura. O vento bate na água, tá frio, a água começa a esfriar de cima para baixo. Então as beiras estão mais rasas e esfria mais rápido. Lá no fundão da represa, 10 metros, 15 metros, 20 metros, lá a temperatura ainda não chegou aquele frio lá. Então o peixe vai para o fundo. Fica mais quentinho. Se a gente falar então a pescaria de tucunaré na nossa região pode ser prejudicada, porque aqui a gente vai para o frio. A gente fez frio. Lá no Três Marias fica calor o ano inteiro, a gente pesca o peixe na beira. Santa Fé do Sul pesca o peixe na beira o ano inteiro. A pescaria de Furnas então fica prejudicada. Mas como nós somos pescadores esportivos e a gente tenta aperfeiçoar cada vez mais a nossa técnica, no frio, no fundo, é mais difícil capturar o peixe. Você precisa apurar ainda mais suas técnicas, as suas iscas. Essa aqui, por exemplo, é uma isca que a gente usa no frio. É um jig feito artesanalmente. Esse aqui é o Júnior JR Fish, aqui de Alfenas, que é um artesão dessas iscas aqui e é uma das iscas que mais captura tucunaré, uma das iscas mais famosas para pesca de tucunaré. Eu já usaria essa isca como um brinco. Olha que Cores, linda, que cores perfeição. diferentes, tamanhos diferentes, tudo para tentar atrair o peixe. E essa isca, literalmente, a gente arremessa, deixa ela chegar lá na profundidade que você quer, essa cabeça dela que é de chumbo. E ali a gente vem fazendo um trabalho que a gente chama de pindocando, arrastando, para tentar buscar esse peixe lá onde você não enxerga. Lá realmente você tem que estar muito apurado, ter a sensibilidade. Então no inverno é uma pesca muito mais difícil. Muito mais difícil. E por que que isso é legal? A gente falou que o nosso é um esporte, que a gente trata isso aqui como esporte. Então, quando a gente vai num torneio presencial, tem uma data marcada e aquela data vai acontecer um torneio. Tem lá 200 barcos, 200 pescadores lá para capturar os maiores tucunarés e ganhar seu prêmio lá. E geralmente, eu costumo brincar que São Pedro acho que não gosta muito de pescador. Você marca um torneio, o tempo muda. Tá aquele solzão, aquele coisa, né? Quando você marca para ir para a praia, chega, chove. No torneio é a mesma coisa. Tá aquele solzão, aquela coisa mais chique do mundo. No dia do torneio o tempo muda. E o tempo muda e esfria. E quando esfria, o peixe afunda. E aí você pega então um pescador lá de Três Marias, que é acostumado a pescar o peixe do jeito fácil, quando ele vai num torneio que esfria, ele não consegue se sair bem. Nós aqui tivemos que adaptar a nossa realidade. Eu costumo brincar que o pescador que captura um tucunaré na represa de Furnas, ele pesca em qualquer lugar do Brasil. Porque ele já acostumou do jeito difícil e quando dá a época certa, do jeito fácil. Então ele consegue se sobressair em algumas circunstâncias dessas, principalmente de torneio, de uma competição. Que bacana. E você inspirou o torneio, o projeto, num projeto de Santa Fé. Ah, sim, a gente ia falar, até parei. Quando você mostrou a foto dos meus dois filhos, eu falei que eles foram o motivo da gente fazer, de eu querer fazer esse torneio. O motivo, obviamente, é porque eu gosto tanto de pescar e os meus filhos também estão pegando esse gosto, né? Os meus dois filhos ali, o Davi e o Luca, eles também estão pegando esse gosto, por uma certa influência do pai, confesso. Imagina! Mas eu queria muito que quando eles estivessem, né, adulto, ou sei lá, quando eu não estiver aqui, ou quando os filhos dele for pescar, que essa represa esteja ainda melhor de pescar do que estava quando eu comecei. E para isso a gente precisa incentivar a pesca esportiva, que é devolver o peixe, que é cuidar da natureza. E a pesca esportiva ela vai muito mais além de pescar. É inadmissível um pescador esportivo que gosta da represa, que gosta de capturar um peixe, chegar e largar um lixo, impor uma queimada, em depredar a represa, seja com uma poluição, qualquer coisa assim. Aquilo ali é o nosso campo de jogar a bola. Como é que você vai jogar a bola e vai jogar um lixo lá? Você vai tropeçar naquele lixo. A nossa represa é o nosso campo. Então a gente quer muito que ela fique bem cuidada. Desde tratamento de esgoto até a conservação dela, a fauna, a flora. A gente quer defender tudo para isso estar cada vez melhor. Com isso eu criei esse projeto
para que meus filhos, quando eles estiverem na minha idade, estiverem pescando, quando eles estiverem com os filhos dele pescando, essa empresa cada vez esteja melhor de pescar, esteja mais divertido. E esse projeto foi inspirado em outros projetos que já existem, né? A pesca esportiva ela acontece no mundo todo. O Brasil é um dos países que tem mais potencial, né? A gente tem uma área piscosa, que é áreas alagadas, áreas de rio gigantescas. Pode voltar outra foto lá para mim, só para a gente falar essa aí. Então, esse projeto de conscientização já existe em vários lugares. O projeto nosso chama Projeto Pesca e Furnas. Uhum. Ele acontece através de um torneio, onde a gente tem a missão agora de prospectar e organizar os pescadores. Então, a gente quer fazer um número e de forma organizada, para mostrar para pessoas que nunca pescaram, assim como você falou, nunca pesquei, não conheço o universo. Eu quero mostrar para vocês que existe uma grande procura. E quando eu digo vocês, não só como pessoas não envolvidas, mas para os comerciantes, para os governantes, para as empresas. Olha, podem apostar nesse comércio. Existe um comércio em cima disso aqui e ele é muito bom. Pode apostar, pode evoluir em materiais, em toda a estrutura, rede hoteleira, posto de combustível, alimentação. Pode apostar que isso aqui existe muito bem. Então a gente quer mostrar para vocês esse volume de forma organizada. Então nesse primeiro momento a gente tenta buscar pescadores para aderirem a essa ideia, né? Aqueles pescadores que de repente ainda têm o costume de matar peixe. Nossa, eu peguei um peixão, eu quero matar para levar, né? A pessoa não quer matar por matar, ela quer levar para mostrar para os outros, para mostrar que eu sou bom, para mostrar o tamanho do peixe que eu peguei, né? E por ali vai. Então a gente quer conscientizar essa pessoa a fazer isso através de fotos, de vídeo. Hoje a gente já tem a era digital, né? Hoje todo mundo tem um celular que tem uma câmera que consegue registrar esse momento, não precisa matar o peixe para registrar esse momento. A gente quer conscientizar. E a gente conscientiza isso através de premiações. Então a gente faz uma premiação, faz um ranking, quem foi o primeiro, segundo e terceiro melhor pescador. Esse pescador vai receber um prêmio por ele ter capturado o peixe e devolvido o peixe. Ele tem que capturar, fazer a medição e aqui a gente vem inferindo quem foi o primeiro, segundo e terceiro. Fez a devolução do peixe na natureza em condições de vida, né? O peixe mostrando ali que saiu forte, vivo, que vai sobreviver, a gente faz a premiação desse peixe. Além dessa premiação de primeiro, segundo e terceiro, a gente tem uma premiação por sorteio. Todo dia 15 amanhã é dia de sorteio. Todo dia 15 a gente pega toda a arrecadação que a gente conseguiu. O valor para participar é simbólico, é R$10 para uma pessoa participar durante o mês. A gente pega toda essa arrecadação, compra alguns prêmios, consegue alguns patrocínios, faz uma premiação bem massa ali de produtos da pesca esportiva e a gente faz sorteio. Por que o sorteio? A nossa represa de Furnas tem muito pescador de São Paulo, interior de São Paulo, desde São Paulo capital até Americana, Jaguariúna, Vargem Grande do Sul. Tem muitos pescadores de fora que vêm aqui prestigiar a nossa represa, que vêm aqui desfrutar dessa maravilha que a gente tem aqui. E esse pescador às vezes vem uma vez, 2 vezes no ano para cá, enfim. Então ele quer estar acompanhando como é que está a represa. Então no grupo diariamente a gente está postando foto de peixe, trocando ideias, informações, como que está pegando, como que está a movimentação. Ele quer estar por dentro dessas informações para ele chegar mais sabido ali de como é que tá as coisas. E então ele quer participar. E para ele não ficar só pagando, então a gente põe o sorteio. Então, assim, ele não foi pescar, mas ele pode ganhar no sorteio. Então é interessante todo mundo tá participando. E até mesmo aquele pescador que ainda tinha aquele hábito antigo de não ser pescador esportivo, de ser um pescador de caça, de matar, ele entra porque ele vai ver os prêmios, aí ele quer entrar. Aí R$10 só, eu posso ganhar R$1.000, eu vou entrar. Aí ele entra, aí ele começa a ver um soltando peixe, outro soltando peixe, aí de repente ele vai lá e pega uma matriz, que é a nossa principal vontade de defender, são os grandes peixes, né? Um pai grande, uma mãe grande, um filho grande. O peixe é a mesma coisa. Um pai grande, uma mãe grande, um filho grande. Então a gente tenta defender os grandes peixes, que são as grandes matrizes. Esse pescador vai lá e pega uma matriz, um peixe lá que a gente conversou de 60 e tantos centímetros, que é um peixão. Ele olha, se eu matar esse peixe, o povo vai falar que eu sou bom. Beleza, vou levar para casa. Mas se eu soltar esse peixe, eu vou ganhar R$1.000 em premiação. R$1.000 vale mais a pena. Eu tiro uma foto e mostro para eles que eu peguei. Ele tem os dois mundos, ele tem a premiação e ele tem o mérito dele ali. Então a gente fez essa arquitetura para conseguir trazer esse pescador, nem que seja por curiosidade, para ele estar lá
E aí, de repente, ele começa a ver que vale mais a pena soltar do que matar, e ele começa a pegar esse hábito. Soltar peixe é hábito. Esse negócio de levar peixe para casa, já passou essa época. Mesmo porque o peixe morre pela boca, né, Thiago? E falando morrer pela boca, a cria já morreu pela boca, né? A hortifruti da avó, que ela já comeu todinha as frutas. Ela não O deu moranguinho nem já não sobrou ali um mais. spoilerzinho e ela já comeu todo o hortifruti da avó, né, Eu Cris? deixei pra você apresentar hoje, vou enquanto isso eu apresentar. fui degustando pra poder falar como estava, gente. Está sensacional. A manga tá tão docinha que eu recomendo você comer a sua. Eu vou comer. Ó, a sua também, Eu hortifruti vou- da avó, manda pra já todos vou os nossos degustar. convidados, É gente. maravilhoso. Frutas selecionadas. E olha, posso te falar que eu já comi a minha parte aqui, tá muito boa. Vem com tudo, coco, manga, tudo. Lembrando que é uma opção de lanche pra você levar para suas crianças, pra você levar pro seu trabalho. É uma opção, lá, se você não tem tempo pra fazer a feira, eles fazem pra você. Então, só você mandar no WhatsApp tudo que você quer, a sua listinha, em qual madura, não madura, qual o estado da fruta que você quer, que eles vão selecionar de acordo com a sua preferência. É muito Lembrando que a Eliana já esteve aqui, a dona do Hortifruti da Avó, e explicou pra gente que você consegue fazer uma feira com R$50. Então não tem desculpa, não é nem pra fazer dieta, é pra não comer bem, que o Hortifruti da Avó está com a gente em todos os momentos e pode te ajudar a você alimentar melhor. Tiago, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Fruta pode ser usado como Então, isca? Claro, e tem peixes onívoros, né? Que tem herbívoros, onívoros e carnívoros. Uhum. No peixe também existe isso aí. Então, os peixes onívoros e herbívoros, eles se alimentam de fruta. E é comumente usado, desde a manga, é uma excelente isca para pescar piau. O coquinho usa para pescar pacu e por ali assim vai. Então, é usado para pescar peixe. Nós, na modalidade de pesca esportiva com iscas artificiais, a gente não usa isso aí. Mas tem hora que a gente se assemelha. Uhum. Por exemplo, em peixes onívoros, como pacu, matrinchã, piracanjuba, ela se alimenta de pequenos peixes e de pequenas frutas que caem na água. E a fruta, quando cai na água, ela faz um barulhinho, poc. E o peixe lembra que aquele barulho alimenta, ele vai atrás. Então tem algumas iscas, eu não tenho aqui hoje, que na nossa represa de Furnas não é comum nessa pescaria, Uhum. mas nos rios de Mato Grosso, lá na Amazônia, é muito comum nessa pescaria. Tem algumas iscas que a cor se assemelha à fruta, o tamanho se assemelha à fruta, e a gente tenta replicar exatamente o que a fruta faz. Poc, na água e o peixe vinha atacar. Então, a gente tenta adequar tudo para usar artifícios artificiais para capturar o peixe. E a gente assemelha até nas frutas nisso aí também. Eu tenho outra dúvida, porque assim, eu não pesco, eu só como, né? Eu sou só consumidora. Tem o meu compadre lá que ele pesca, então ele pesca, ele leva o peixe da Daut, Maurício da Daut. Obrigada, porque são muito bons. Uhum. Tem diferença, você estava falando de criar o peixe no tanque. Sim. Mas dá diferença no sabor do peixe? Certo. Ó, é uma excelente pergunta. O que mais dá diferença no sabor do peixe é a espécie do peixe. Isso é o que mais dá diferença. Como a gente falou que existe peixes carnívoros que só comem carne limpa, carne viva, né? Carne limpa. Eles tendem a ser mais saborosos. Se você pegar alguns peixes que tendem a comer mais dejetos, por exemplo, curimba. O curimba é um peixe que ele literalmente ele só lambe o fundo do rio. Ele come lodo, dejetos que estão soltos no fundo do rio. Ele nem tem dente na sua boca porque a sua diferencial é justamente ficar lambendo as pedras ali. E ele lambe muito barro. Então, naturalmente, ele tem mais gosto de barro. Existe algumas artimanhas na hora de fazer esse peixe ali que consegue amenizar, mas ele tem mais gosto de barro. A tilápia, por exemplo, que é um peixe que ela é cultivado para abate, né? Um peixe com um potencial de carne gigantesco e com um sabor muito gostoso. Muito. Então, a tilápia, ela é conservada, ela é produzida normalmente em tanque-redes e com criação de ração. Então, existem algumas artimanhas que eles fazem para amenizar isso aí. Por exemplo, eles têm uma porcentagem de ração, né, uma ração mais concentrada quando ela é levino, para ela ganhar peso mais rápido. Depois que ela atinge a fase adulta é diminuído, que aí em vez de ter tanta proteína, vai ter mais outros tipos de substâncias ali, e quando vai chegar próximo da fase de abatimento, que é quando eles vão abater esse peixe, eles reduzem essa ração para diminuir um pouquinho a gordura do peixe, não ficar nenhum gosto ali de ração no peixe e ter uma carne saborosa.
Sim, às vezes acontece a gente comprar um peixe no mercado e aquele peixe não tá tão gostoso, mas é Sim. porque não obedeceu esse ciclo. Quando obedece esse ciclo certinho da ração ideal para a fase ideal do peixe e o tempo de cura, que é o tempo ali de jejum, antes de fazer o abatimento do peixe, o sabor é excelente. E diferente de tanque de peixe natural, ali que ele tá solto, Uhum. a tilápia, quando ela tá solta, ela também come muita. Normalmente você vê o pessoal ir pescar tilápia, eles usam milho azedo, coisas estragadas, coisas muito Sim. fedidas ali. E ela é atraída por esse cheiro e vai capturar. Então ela come coisa literalmente suja, fedida. Sim. Ela, quando você captura ela de uma forma natural, é muito comum dela ter um gostinho mais forte. Quando você compra uma de tanque-rede, o tanque-rede fica suspenso na água, ele não tem contato com o fundo do rio e ele só pega a fase de água limpa, que é essa primeira água que tem em cima da represa, é a fase da água mais limpa. Ele só pega essa água limpa ali e Uhum. só come ração. Obedeceu o ciclo, a carne é um espetáculo. Então, o que eu sinto assim de diferença, como eu te falei, o meu compadre ele pesca, então geralmente é a tilápia mesmo. Sim, Dá diferença porque a gordura, ela dá um sabor diferente ali. diferente. Lógico que o peixe que ele traz é muito mais saboroso, é Isso. totalmente diferente. Mas a diferença maior, assim, a gordura dá diferença, dos períodos para dar essa gordura é justamente esse tempo ali que eles têm de jejum do peixe antes de abatimento e tal. Uhum. Mas realmente o que dá mais diferença mesmo não é isso. O que dá mais diferença é o tempo que aquele peixe foi abatido pro tempo que você vai comer. Não é que uma fruta fresquinha é mais gostosa? Uhum. Se a gente deixar essa fruta que tá deliciosa aqui 3, 4 dias na geladeira e se for comer ela já não tá tão boa. O peixe às vezes acontece na fase de abatimento, ele abate o peixe, congela o peixe, aquele peixe fica 1 mês, 2 meses, 3 meses até ele ser vendido e chegar na sua mesa para você poder comer ele. Então não é a mesma coisa. É o que a gente brinca, que lá na barranca do rio é o melhor peixe que existe. Porque você captura ele, não vai para geladeira, não vai para congelador, não tem outras intervenções. É direto da natureza para alimentação. É o peixe mais gostoso que tem. Porque ele assadinho assim, é maravilhoso. Quando gente, você eu pega sei que do seu compadre, ele pesca e de noite você já tá fazendo peixe. O peixe nem pra geladeira não foi. é muito bom. É o leite, que é uma delícia a gente beber leite. O leite, se ele vai pra geladeira, já pega um gostinho. Sim. Né? Quem dirá uma carne que vai ser processada ali. Uhum. Assim, você falou de tanques e de pescas. O lambari sempre ele é pego em grandes quantidades. Certo? Ele também tem esse risco de ser extinto ou não? Ele procria assim normalmente? Ó, o lambari também é um peixe de migração, que é um Uhum. peixe de piracema. Ele também precisa fazer essa migração. Todo peixe que for de piracema, a sua reprodução ela é debilitada. Uhum. Por exemplo, se naquele ano, igual aconteceu alguns anos atrás, que a gente teve uma estiagem muito grande. Aquele ano, aquela piracema foi completamente comprometida. Foi pouquíssimos peixes que conseguiu estar no lugar certo, na hora certa e conseguir fazer a sua reprodução. Então, o lambari, ele também não tem potencial para ser capturado. A tilápia, ela é um peixe exótico que consegue reproduzir várias vezes ao ano. O lambari só reproduz uma vez no ano, sempre no período de chuva. Tadinho, gente. Então, aqui esse peixinho desse A tamanho. tilápia ela reproduzem várias vezes no ano, 5, 6, depende de como que tá o clima ali, ela consegue reproduzir mais vezes. Então, para abate, para comércio, realmente a tilápia é melhor. As redes pro lambari, ela traz um impacto muito grande, principalmente no lambari, porque ele é o peixe base de alimentação, na cadeia de alimentação. Assim como na natureza existe a lebrinha, existe um inseto que alimenta um bicho que alimenta outro e vai chegando até num reino animal maior, o topo da cadeia. Sim. O lambari é a base. Ele serve de alimentação para várias outras espécies. Uhum. Se a gente extinguir ou diminuir muito a quantidade de peixe, você não matou só o lambari, você matou outras espécies para cima. Sim. Então isso é muito perigoso. Vamos para a caixinha de perguntas? Vamos. Falando em respeitar, né, Cris, antes da caixinha de pergunta, enquanto o MD coloca aí pra gente. Gente, tudo na vida a gente tem que seguir normas e regras. A Mauri Contabilidade para ajudar você em tudo isso. Não deixe para a última hora, não fique no achismo. Tem que ter confiança em tudo que se faz, né, Sim. Cris? Então, selecionar bons profissionais para estar ao seu lado, para depois não reclamar dos resultados. A Mauri Contabilidade é a nossa indicação.
30 anos de parceria com a Drogaria Santa Maria, profissionais treinados para tirar todas as suas dúvidas e ver a melhor possibilidade para você. Isso aí. Lembrando que a gente sempre abre caixinha de perguntas antes do episódio, então fica ligadinho no nosso Instagram, @podfarmpodcast, para você participar, para a gente trazer as suas dúvidas aqui também. Primeira perguntinha, Thiago. Quais são os melhores pontos de pescaria no Lago de Furnas? E o que torna esses locais especiais? Bom, o pescador esportivo, eu falei para você que normalmente eles não têm segredo, eles conversam muito sobre trabalhos de iscas e como que tá a movimentação do peixe e tudo mais. Mas ponto de pesca é uma coisa que o pescador não conta pro Não é outro. possível que você não vai falar Esse é o gente! segredinho. Como Normalmente, assim? quando a gente faz umas boas capturas, a gente quer voltar lá e fazer boas capturas de novo. E o peixe ele precisa de um ciclo para ele se recompor. A gente falou que o peixe quase não tem terminações nervosas, então ele tem muito menos sensibilidade de dor do que qualquer outro ser vivo, né? Principalmente aqui na região da boca, né? Porque, por exemplo, o tucunaré ele come o mandi, e o mandi tem espinho. Então, ele pôs a boca no mandi e ele ia sentir dor, ele não ia comer. Isso não acontece, ele não sente essa dor ali. Mas, pelo trauma dele viver ali, dele sair e tudo, às vezes ele precisa de 1, 2 dias para ele se recuperar. Então, um bom pescador esportivo, ele vai mantendo seus pontos, fazendo o seu ciclo para não coisar. Mas eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Dependendo de cada época do ano, a gente pesca em um tipo de estrutura. Agora, a gente está vivendo no frio, o peixe está na moita. Quando a gente fala moita, são vegetações densas, porque naquela vegetação densa, os peixes tentam fazer de tudo para não gastar energia. Porque eles já estão com muito frio. Quando a gente está com frio, a gente quer ficar aquecidinho e comer bastante. Encolhidinho. O peixe ele não tem coberta, mas ele tenta se aquecer e tenta comer para ter maior reserva de gordura. Gordura é energia para ele segurar o frio. Então o peixe eles estão na moita, porque os alimentos deles estão na moita. E eles ficam ali quietinhos no meio daquele mato ali, esperando a presa passar para tentar deslocar o menos possível e comer. Então, nessa época de frio, o peixe está no mato, bem acasalhadinho no mato. Você precisa de algumas iscas que conseguem passar sem enroscar ali no mato para você conseguir fazer uma pescar nessa pescaria. região é difícil, né? Porque enrosca Essa mais que época tudo. do ano é onde separa os homens dos meninos. Aí, realmente não é qualquer um que consegue fazer boas capturas, não é todo dia que dá certo, é difícil essa época. Porque tá naquela fase daquelas plantinhas, né? Que dá na água lá e a gente enrosca chama tudo. de cana roxa, é o que o tucunaré mais gosta. É aquele mato que dá um cachiozinho roxo, é o que o tucunaré mais gosta de ficar. Achou cana roxa, achou tucunaré. Nossa Ficou a Senhora. dica. Quais espécies de peixes são mais comuns aqui na região e quais são as mais desafiadoras de capturar? Ó, nossa região ela é muito abundante de espécies. Existem algumas espécies endêmicas que só existem na nossa região, que é a nossa bacia. Existem algumas espécies que foram introduzidas aqui. O tucunaré, o porquinho, são espécies de peixes que foram, assim como a tilápia, são espécies de peixes que foram introduzidos. Legalmente, você pode pescar o tucunaré, o porquinho e a tilápia o ano todo. Não existe restrição. Por eles não serem daqui? Você pode pescar ele e abater e comer ele o ano todo. Mas pode porque eles não são daqui ou porque Pode eles não porque têm eles são Piracema? invasores. Porque eles não são tá. invasores. Os peixes de Piracema, a gente entra no período de defeso, que normalmente acontece de final de novembro, aí vai outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, estamos tudo ali em Piracema. A gente não pode capturar as espécies nativas. Espécies nativas que eu gosto muito de capturar, a tabarana, né? Eu carrego o nome dela. Ela tem uma boca muito óssea, ela é muito voraz e de cada 10 capturas fisgadas você consegue tirar 3, 4, às vezes nenhuma. Nossa, é difícil. Ela escapa muito. Apesar da gente usar garateias para poder conseguir fixar na boca dela ali e tirar o peixe, ela saculeja muito, ela pula muito e a garateia não consegue ter um bom resultado de fincar ali e ela escapa muito. Então é um dos peixes mais desafiadores para mim, nativo é a tavarana. Mesmo na pesca esportiva não pode pescar na Piracema? Existe aí então algumas questões que a gente fala. Por exemplo, se a gente não vai matar o peixe, por que a gente não pode pescar na Piracema? Afinal de contas, mas quem garante que o pescador não vai matar também, Exatamente, né? Como ainda não tem como ser uma fiscalização eficiente, eles partem para não poder pescar. E aí você não pode pescar nos lugares que o peixe são mais vulneráveis. Corredeiras, rio, você não pode pescar.
Na represa de Furnas, você pode pescar, porque ela foi uma barragem feita artificialmente e ali existem peixes que não são do nosso nativo, né? Nenhum peixe de Piracema praticamente fica na barragem quando é época de Piracema, às vezes vão procurar o rio, né? É claro que fica algumas, tem as suas exceções, mas em modo geral eles vão procurar o seu rio para fazer essa Piracema. Então fica na represa, teoricamente, só os peixes que não são de Piracema, então você pode pescar. Eu falei que isso existe uma pegadinha nisso aí, porque como na pesca esportiva as coisas vêm evoluindo, a nossa intenção é que o nosso esporte seja regulamentado como esporte. Hoje a gente chama ele de esporte, mas legalmente ele ainda não é um esporte, ele não foi reconhecido legalmente como um esporte. E a nossa luta para fazer uma forma organizada de concentrar pescadores com o mesmo interesse é para provar para os nossos governantes que a gente pode ter algum tipo de benefício sem prejudicar nada. Seja ele através de leis que defendem a nossa fauna e flora e que a gente pode explorar. Por exemplo, existem algumas reservas ambientais onde você só não pode nem ir. Existem algumas reservas mais modernas que você pode ir fazer um turismo, um ecoturismo. Você pode fazer umas trilhas de a pé sem estragar nada na natureza e registrar os seus momentos ali que você viveu. Na pesca esportiva também tem alguns berçários, que são alguns lugares muito importantes para a procriação de algumas espécies inclusive que estão em extinção. E nesse lugar, alguns lugares já teve esse apelo municipal, onde eles fizeram uma brecha na lei ali que você pode fazer uma pescaria esportiva, onde você não vai agredir a natureza e você vai conseguir desfrutar e aquecer aquela economia, aquele turismo, aquela região. Então a nossa busca é justamente para isso aí, que a pesca esportiva possa ser cada vez mais difundida e trazer esses benefícios. Entendi. Sem agredir a natureza. Sem agredir a natureza sempre. Como as mudanças no nível da represa afetam a pescaria e ao longo dos anos? As mudanças do nível da represa afetam principalmente a nossa natureza. Como a gente disse que a represa e a natureza elas são autorregenerativas e elas se adaptam muito bem, hoje se a gente tirasse, hipoteticamente, a gente tirasse a represa de Furnas ali, ela causaria um impacto gigantesco na nossa região. Assim como causou quando fez, se tirasse hoje era um impacto gigantesco. Então a oscilação de água traz um impacto muito grande para a natureza e o impacto na natureza reflete na nossa pescaria. Então a gente luta muito para que não haja tanta oscilação, para que a nossa cota de 762, que é 762 metros a nível do mar, que a nossa represa chegue nessa medida e não abaixe mais do que isso, né? É para justamente a gente tentar amenizar o impacto na natureza, não necessariamente na pescaria. Na pescaria a gente fica melhor, fica pior, tem seus prós e tem seus contras, mas o mais importante é que não agrida a natureza. E o saneamento básico? Porque teve denúncia recentemente aqui de Alfenas de... Não sei se desova é a palavra correta, mas... Descarte de água ali do esgoto sem tratamento na represa. Isso acontece, não foi resolvido e isso é uma tristeza para todos nós, não só pescadores, mas todo mundo que está aqui é prejudicado com isso. Porque a água suja da represa ela não agride só o peixe, ela agride toda a natureza, os bichos que se bebem água de ali, que se vivem por ali. E isso, consequentemente, traz doença para os bichos. A gente está cada vez mais... A natureza vai se adaptando, como a gente falou. Então, é comum você ver na sua casa algumas espécies de bicho que antes você não vinha. Né? Hoje você pode ver, de repente, um coati, uma garça tá lá perto da sua casa, que antes era só lá no mato. E se esse bicho tiver com a saúde comprometida por conta dessa água, que tem produtos químicos, que o bicho nunca tinha visto, o bicho fica doente e ele traz essa doença para sua casa. Assim como nos pombos e outras coisas que acontecem. Então, a luta para manter um saneamento básico efetivo nas nossas águas, ela é constante e ela deve ser uma luta de todos, não somente dos pescadores. Com certeza. Você já viveu alguma situação inusitada ou inesquecível pescando? Isso aí sempre a gente vive, né? Sempre a gente vive. Inesquecível, acho que assim,
cada momento que você viveu ali, ele é praticamente inesquecível. Uhum. Né? Pessoal, você lembra quando foi a primeira vez? Cara, a pescaria, o divertido dela é que quando você vai e acontece uma situação, é aquela mesma euforia como se fosse a primeira vez. Você vê um peixe vindo capturando, uma situação diferente que você viveu, é como se fosse a primeira vez. Então, na pescaria existe muitos, né? Teve aqui, por exemplo, o Cleitinho, lá do Cantinho Italiano, parceirão nosso de pescaria. A gente foi fazer uma pescaria lá na divisa com o Paraguai, do Brasil com o Paraguai. Eu que sou nascido e criado no Poço Fundo, nunca tinha me aventurado a andar muito mais longe. Por conta da pesca, a gente foi parar lá no Paraguai. A gente foi pescar na cidade de Guaíra, que é uma cidade que faz divisa com o Paraguai, e quem divide é o rio. A gente foi fazer a pescaria de Dourado, o famoso rei do rio, e nessa pescaria estava muito difícil quando a gente foi, o tempo ter uma inversão de tempo, chuva, raio, aquela confusão toda. E aí a gente fez uma brincadeira, falou que quem pegar um peixão aqui vai pular, um rio gigantesco. Esse rio, ele tem mais de 3 quilômetros de extensão, é a ponte Ayrton Senna, né? É uma das pontes mais largas ali do rio, corredeira, pedra, aquela rebuliço tudo. E a gente brincou, falou, quem pegar um peixão aqui vai pular na água junto com o peixe, vamos nadar junto com o peixe, num frio. E o Cleitinho pegou um peixão e saltou na água com aquele peixe, foi uma presepada, porque a gente filmou tudo, foi muito divertido. Bem maluquice, mas foi muito divertido. Mas tem que ter um pouco, né? Foi tem muito que ter divertido. história pra contar, né? Como é que a gente vai contar pros nossos filhos, pros nossos netos, né, essa história? Tomando certo, um cuidado, né, mas com a nossa saúde, mas foi muito divertido, Maravilha. Bacana. Qual é a importância da pesca esportiva e da preservação ambiental? E essas duas palavras, elas andam juntas sempre, lado a lado. Para a gente ter um bom sucesso na pesca esportiva, a gente precisa que a preservação ambiental esteja impecável. Uhum. Então, sempre você vai ver um pescador esportivo defendendo a parte ambiental, para que a gente consiga ter cada vez mais condições de ter mais peixes, fazer mais pescarias e ter mais sucesso na pescaria. Todo mundo quer ter sucesso no seu esporte, a pesca esportiva não é diferente, mas para a gente ter sucesso no nosso esporte, não basta a gente ter dinheiro, recurso, a gente precisa da natureza. Então a gente tem que conservar a natureza com boas ideias, com bons projetos, com boas parcerias, para a gente ter sucesso no nosso projeto. O nosso bem maior é a natureza, né? É a base de tudo, é a natureza. Ela é a base. Falando assim, né? Você falou de travar uma luta com o peixe. Mas na vida real, você travou uma luta também, não foi só com o peixe, né? Essa parte é mais difícil. Foi com a tal tia Bex, que é tanto a gente, né, espanta e assusta. A gente estava falando em off, né? Que o seu filho mais velho, isso, você descobriu. Conta essa história um pouquinho pra gente alertar o pessoal de casa também sobre a importância, né, de estar ressaltando. É importantíssimo. A questão da informação, né? E aqui eu parabenizo vocês por estar levando informação ao público, né? Não só da pesca, que é o meu hobby, que é o que a gente vive, mas de tantos outros entrevistados que vocês já estiveram aqui, e cada um soma um pouquinho para nossa vida, né? E a informação, ela é o mais importante, a informação certa, a informação correta. E isso literalmente pode salvar uma vida. O meu filho, então, Davi, meu filho mais velho, quando ele fez o aniversário de 5 anos, a gente se deparou com a tal da diabetes, e isso quase custou a vida dele por a gente não ter informação. Se a gente soubesse, e aqui fica atenção, sintomas da diabetes, de glicemia alta, excesso de sede, muito xixi, sintomas de desidratação, apesar dele estar bebendo muito líquido, mas ele está expelindo muito líquido, então o corpo fica desidratado. Olheiras, falta de ânimo, cansaço, isso são sintomas clássicos que essa pessoa pode estar com a glicemia alta. É claro que isso pode ser outras coisas, mas não custa nada você fazer um teste de glicemia. Você falou no começo da live que na farmácia de vocês fazem um teste de glicemia lá para as pessoas, né? Então você viu, você está com esse sintoma, tem alguma criança com esse sintoma, alguém próximo de você está com algum sintoma, é só um furico no dedo, é bem pequenininho, é uma gotinha de sangue que a gente precisa, a gente consegue medir a glicemia para poder ver se está tudo bem com isso ou não. Por a gente não ter essa informação,
O meu filho, infelizmente, foi evoluindo esse quadro. Ele chegou a ficar com a glicemia muito alta, acima de 600, onde geralmente já deixa até alguma sequela. Por Deus, defendeu ele não ficou com essa sequela, né? E a gente conseguiu tratar. Foi para UTI, teve internado, foi um pouquinho difícil. Então, ficar atentos aos sintomas para conseguir tratar isso aí. Pode ser, criança. Você comentou no início que ter um filho diabético, a doença não é só dele, que é da família toda. Que todos tiveram que se adequar a conviver, mudar a alimentação. Como foi para você receber esse diagnóstico para o seu filho e adicionar esses novos cuidados na sua rotina? Isso eu uso com uma frase que eu sempre carrego, que diante de um fato você tem duas histórias, uma triste e uma feliz, basta você escolher qual você quer contar. Exatamente isso que aconteceu com o Davi. Quando ele foi então diagnosticado com diabetes, ninguém quer ter uma doença, ninguém tem algum problema, ninguém quer ter nada que percalça. Quando você encontra ali um obstáculo, a primeira vontade da gente é desviar. Não lutar para vencer, mas desviar. Sim. Então, quando a gente saiu da UTI, daqui de Alfenas e tal, foi procurar endócrino, a primeira notícia que eu queria escutar da médica era: vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer um transplante, tira meu rim, coloca nele, né, o que for possível. E aí vem aquele primeiro choque, fala, ó, diabetes não existe cura, existe tratamento. Então esse é o primeiro choque. Em cima disso, eu confesso que realmente não é legal na hora, não era aquilo que você queria escutar, né? Mas é essencial também, porque se você tiver um bom controle da diabetes, se você aceitou essa questão e está lidando com ela da maneira correta, ele vai viver muito melhor do que a gente. Por exemplo, ele não vai ficar comendo coisas repletas de açúcar. Ele pode comer uma vez ou outra para sentir o gosto, faz insulina e pode comer. Mas ele não vai ficar comendo igual a gente que bebe refrigerante, come um lanchão. Hoje está corrido, não deu tempo de almoçar, não deu tempo de eu comer uma salada de fruta, vou comer um salgadinho, vou comer uma bolacha recheada, coisas que não fazem bem. Então eles vão ter uma restrição maior nisso aí e que vai fazer benefício, não vai trazer malefício. Ele vai ter que manter a atividade física dele em dia. Isso é benefício, isso não é malefício. E quando a gente brincou então que quando você tem um diabético na família, você não tem um diabético na família, você tem uma família com diabetes. O Davi ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. E aqui existe uma diferença que muitas pessoas não sabem, inclusive eu não sabia. Diabetes tipo 1, ela nasce, a pessoa nasce com essa predisposição e de repente ela aparece. Pode ser Davi foi com 5 anos, mas tem meu amigo Ednei, pescador daqui de Alfenas, que apareceu com 30 e tantos anos. Nossa. Apareceu diabetes nele. Então, assim, pode aparecer a qualquer momento, a pessoa pode ter nunca comido um chocolate, ou podia ser gordo, podia ser magro, isso não indifere. Quando ela tem para aparecer, ela vai aparecer e ela não te avisa que vai aparecer, ela simplesmente aparece e dali para frente você é um diabético, com todos os benefícios e malefícios de um diabético. E a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes normalmente que você adquiriu. Sim. E aí, para você adquirir, você estava fazendo certamente uma alimentação errada, você teve alguma disfunção, alguma coisa aconteceu, sedentarismo, uma alimentação, você já veio anos prejudicando o seu pâncreas e ali ele chegou num ponto que ele falou, não aguento mais essa vida tua aí. Aí ele resolve dar uma relaxada e aí você reclama. se lascou. Então, o diabetes tipo 1, a pessoa não escolheu isso aí, ela vai conviver isso com a vida inteira. Tipo 2, você toma um remédio, melhora a alimentação. É difícil, às vezes, você ter que usar insulina. Geralmente, você consegue resolver com alimentação adequada agora, que você deveria ter feito antes, mas beleza, vai fazer agora. Um remédio você consegue controlar. Diabetes tipo 1, não existe nem remédio. Você só existe o tratamento, que é a insulina. Você literalmente vai fazer o que o seu pâncreas deveria fazer. Você vai ministrar insulina por tanto de coisa que você for comer. E aí você acertou certinho, você vai ter uma vida normal. Que é um choque que, diga-se passagem, a médica falou pra gente, que quando a gente foi, né, então, na médica, ela deu essa realidade. A primeira realidade, você quer fazer um transplante, uma cirurgia, alguma coisa para resolver. Quando ela fala, não tem como desviar, você vai ter que encarar esse desafio. Na hora que você recebe essa notícia, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Aí ela pega e fala assim pra você, mas você tá muito triste com isso? Fala, cara, que eu tô triste com isso, olha que notícia ruim. Ela fala, isso não é ruim, ele vai viver melhor que você, porque ele vai comer do jeito certo, ele vai fazer atividade física, ele vai cuidar da saúde, vai fazer exames regulares. Se você não tomar cuidado, ele vai viver mais que você. O diabetes vai viver mais que você. Você tá achando que vai ter algum problema? Ele vai viver mais que você. Se você não tomar cuidado, você que tá sendo prejudicado.
Então, esse é um benefício que a diabetes traz. Ela fez toda a família tomar mais cuidado com essa questão da saúde, a saúde física. O problema é que muitas famílias e pessoas não levam a sério como você levou. Tem pessoas que encaram com tá tudo bem e continuam vivendo a vida normalmente e corrigindo com essa aplicação de insulina. E aí o corpo chega uma hora que não aguenta mais. Ô Tiago, você que faz as aplicações de insulina no seu filho. Quando no começo que ele estava no hospital, era eu que comecei a fazer as aplicações. Mas, assim, a vida de um diabético, ela não se resume a uma só pessoa, porque toda alimentação precisa de insulina e precisa ter conhecimento, não só para administrar uma injeção subcutânea, que é uma insulina, mas, assim, também o quanto de carga que você colocou de carboidrato, quanto de insulina você vai ter que fazer, quantas unidades e para ali vai. Então, como eu disse, toda a família faz parte hoje. Toda a minha família sabe administrar uma insulina, desde minha esposa, meu pai e meus irmãos. E não só a alimentação vai alterar essa quantidade. Você comentou com a gente que você notou que se ele está ansioso, se ele está estressado, aumenta o nível de glicose e aumenta a quantidade de insulina que você precisa aplicar. E aqui a gente faz até um anexo com o começo do nosso podcast, da nossa conversa, né? Quando a TT pergunta assim, o que você está fazendo para cuidar da sua saúde, da sua vida? Não só física, mas psicológica, mentalmente, espiritualmente, por ali vai. Realmente, qualquer pessoa, se ela estiver estressada, isso faz um mal gigantesco para o nosso organismo. Sim. Seja diabético, seja não diabético, o estresse faz muito mal. E é claro, a gente vai passar situações de estresse, não tem como não passar, né, na nossa realidade. Mas o que dá para fazer é você conseguir ter o autocontrole e ter o seu momento de desestressar, de se ressintonizar ali de novo, né, para conseguir driblar isso aí. Realmente a insulina, se você fizer a mesma quantidade de insulina hoje e amanhã ele estiver estressado, ou ele estiver ansioso, às vezes a gente vai fazer uma viagem e ele quer muito ir para a praia, ou a gente vai pescar, ele quer muito ir pescar. Ele começa a ficar ansioso, isso já muda a glicemia dele, a mesma quantidade de insulina já não faz efeito. Então, a vida do diabético é desse jeito, mas a gente também a gente não sente tantos sintomas colaterais igual um diabético, mas a gente é exatamente dessa maneira também. Sim. Você chegou a falar que o seu relacionamento com o seu filho, depois do diagnóstico dele, mudou. Isso. Como que foi para você? Bom, não só o relacionamento meu com meu filho, mas meu com minha esposa, meu com meus pais, meu com as outras pessoas, né? A diabetes, ela veio para agregar, para ajudar muita gente nessa questão. Eu tive, e graças a Deus eu fiquei, muito mais conectado com meu filho, muito mais atento aos sintomas, muito mais, por exemplo, ele queria muito, e a diabetes para ela vir, ela precisa de um gatilho. Esse gatilho pode ser alguma coisa fisiológica, né? O corona, por exemplo, trouxe vários diabéticos à tona, né? O corpo sofreu uma mudança muito grande ali para ser o diabetes. No Davi não foi um corona, mas foi um gatilho psicológico. O Davi queria muito um Jeep de motor, que era um quadriciclo que ele viu e queria muito. Eu sou mecânico, a vida inteira ele ficou sempre lá na oficina, vendo eu mexer nos carros, e ele gosta muito disso aí também, então, e ele queria ter o Jeep dele de motor para ele acelerar. Eu não ia comprar esse Jeep de motor, ele tinha um preço relativamente caro ali porque eu achava que era essencial para ele. Falar, não, eu vivi sem isso aqui, ele também vai viver sem isso aqui é caro, tem outras prioridades, a gente não vai fazer. Então foi o aniversário dele, veio a frustração, ele não teve. Eu não posso dizer que foi por isso ou não foi por isso. Mas enfim, eu não estava dando a importância para aquilo que ele queria até acontecer isso. Quando eu vi ele lá no hospital, entre a vida e a morte, e eu olhei e falei, nossa, ele queria tanto isso aqui, eu posso comprar isso aqui, sabe? Eu trabalhei mais um pouquinho, eu me esforcei de um lado, eu me esforcei de outro, economizei, daqui não foi fácil. Mas era alcançável, graças a Deus eu consegui alcançar. Então na hora que eu estava no hospital, que ele entre a vida e a morte, eu falei, cara, vale muito mais a satisfação do que isso aqui, nós vamos conseguir. E a gente batalhou e conseguiu dar o tal Jeep de motor para ele ali. Então, isso são um dos exemplos. De lá para cá a gente viu muitas das coisas. Não é dar tudo que ele quer, não é passar a mão na cabeça em cima das coisas que ele quer, mas realmente dar importância porque ele acha importante. Seja uma pescaria que ele, de repente, quer fazer, às vezes a gente não tá ali conectado naquela hora e tal,
mas de repente você passa, cara, aquilo ali deve ser importante para ele. Então, fez a gente conectar muito mais entre eu e ele, pai e filho, e também com minha esposa. A dificuldade de uma pessoa que tem diabetes, ele não é só uma pessoa, você tem que tomar esses cuidados de alimentação, de insulina e tudo mais. Então, o casal tem que estar muito antenado. Se você tem, graças a Deus, sou privilegiado de ter meu pai, minha mãe, muito ativo, próximo da gente, então eles também convivem e teve que aprender o que é diabetes, lutar com isso aí, viver. Então isso conectou toda a família. Sabe naquele momento que você tá meio de saco cheio um do outro e tá meio enfesado e tal? De repente, numa situação dessa, você vai colocar em xeque o que realmente importa. Olha, hoje importa mais o serviço, eu ficar até mais tarde, ou hoje importa eu ir um pouco mais cedo e ficar com a minha família? Você começa a colocar em xeque. Você só vai ver o que realmente importa quando você tem a necessidade. Quando você não tem a necessidade, você não vê realmente o que tanto importa. Sim, você estava falando antes, né, também, como que foi para você chegar no hospital com ele já, né, desfalido ali e você em Poço Fundo não tinha tantos recursos, você Isso. contou essa história pra gente, eu Isso. acho ela muito bonita, eu acho importante a gente estar falando pro pessoal aqui, para que quem venha também possivelmente passar pela mesma situação, saber o norte, para onde seguir, que não foi fácil para você e que a gente possa alertar os nossos ouvintes também. Isso. Então vamos lá, o primeiro sintoma que as pessoas devem tomar muito cuidado é excesso de sede, excesso de urina. E depois que a gente começa a entender mais um pouquinho, você vê que até a urina deles fica um pouquinho diferente, ela dá um certo tipo de cristal, que é literalmente açúcar que ele vem liberando pela urina. Então ele fica alguns dias com a glicemia alta, o organismo, para tentar abaixar essa glicemia, ele começa a absorver muito líquido e ele tenta, através do líquido, tirar esse açúcar do sangue. Glicemia é açúcar que está no sangue, então ele tenta tirar isso aí. Se caso você não perceber sintomas ou não tratar esses sintomas ali, que foi o caso do Davi, a gente não sabia, a médica que acompanhava ele, infelizmente, também não atentou e se não conectou alguma coisa a outra, e o Davi evoluiu para acetoacidose, que é quando literalmente o organismo dele começa numa tentativa de sobrevivência, o organismo dele começa a comer seus próprios órgãos e outras coisas para tentar manter vivo, porque ele já desequilibrou, já não achou equilíbrio mais, já não tem o que fazer, ele começa a ficar muito ácido. E nessa hora é preciso tomar muito cuidado. A pessoa que ele entra num hospital, num posto de saúde com a glicemia muito alta, você não pode corrigir a glicemia. A glicemia ali agora não é o principal vilão. Você precisa corrigir o potássio para depois corrigir a glicemia. Então o Davi, ele entrou nesse acetoacidose, depois ele evoluiu para coma, onde ele perdeu a consciência, perdeu os movimentos. A gente, na hora que descobriu, né, ele veio 2 semanas cada vez ficando mais desanimadinho e a gente pensando que ele era desconfiado. Né? Aquele modo antigo que a gente tem, tá com uma briga desconfiada, tá alguma coisa assim, porque ele queria o presente ou não deu o presente, tá desconfiado. Sim. Então a gente veio pensando que era isso aí, mandava benzer, remedinho pra febre e tal, não sei o que tem, e ele foi evoluindo. Quando ele foi evoluindo, ele entrou nesse quadro. Nesse quadro a gente viu que ele estava sem condições, já foi pro hospital. O hospital já tentou fazer todo o recurso, até então não sabia que ele estava tão ruim, até, né, isso foi rápido ali. E dali a gente foi para UTI, e a UTI, depois eu fui entender que eu achei que eu estava muito ruim, né? A gente conversou um pouquinho disso aí, esse momento que o Davi foi entrar para a UTI, então ele ficou no hospital. A gente falou aqui um pouquinho, só retornando, que o que mais vale na vida da pessoa não é o dinheiro, não é o poder, não é tua força, não é tua habilidade. O que mais vale são as amizades que você constrói e boas ideias, bons parceiros. Nesse momento que o Davi estava assim, que o médico chegou e falou assim pra gente, eu preciso de uma UTI pediátrica com urgência, cada minuto conta para a vida dele. Então ele colocou a vida do meu filho, né? Meu filho estava com a vida em risco. Quando o seu filho está com a vida em risco, não tem nada mais importante que isso no mundo. Sim. Eu não tinha um recurso financeiro, mas o que fosse preciso eu ia correr atrás para conseguir. O médico deu uma risadinha, mas uma risadinha de desespero, e falou assim para mim, não sei se você sabe, mas não existe UTI paga. A UTI é tudo pelo SUS. Não importa o recurso que você tem, não vai trazer a vaga para a UTI. E as UTIs já estavam todas sobrecarregadas, uma UTI pediátrica já estava toda sobrecarregada. Ele só aguentaria uma viagem, assim mesmo acompanhado, com médico, com toda uma estrutura de uma UTI móvel,
de Poço Fundo a Alfenas ou de Poço Fundo a Pouso Alegre. Ele não aguentaria uma viagem, por exemplo, a São Paulo. Ele não aguentaria naquele momento. Então precisava ser uma das duas. E elas não tinham mais vaga para poder fazer isso aí. Então o que resolveu na hora, primeiro foi Deus e depois foi a amizade, que tinha um amigo, que tinha um conhecido no hospital que conseguiu essa vaga, e o Davi foi para lá. E aí nesse momento que ele foi para a UTI, é um dos momentos mais tristes que eu tenho da lembrança desse episódio, que foi quando eu tive que me desligar dele. Então, todo o tempo que ele ficou no hospital, a gente ficou muito junto e eu dando apoio para ele, e aquilo ali criou ainda mais uma conexão. Ele se apegou muito a mim, ele sentia segurança em mim. E nesse momento que ele foi entrar para a UTI, por motivos óbvios, você não pode entrar como acompanhante numa UTI. Ele Sim. teve que entrar sozinho e ele já estava lúcido, inconsciente, vendo tudo. Ele entrou chorando, desesperado, né? E eu lá de fora também, que desesperado, e todo aquele desespero, aquela angústia que a gente estava carregando. Nesse momento me levanta uma mãe lá do cantinho e vem com um copo de água e me dá um abraço. Um dos abraços mais gostosos que eu recebi na vida. Me deu essa água ali para me tentar recompor, né? E aí nesse momento ela falou, com uma certa delicadeza e uma certa dureza, mas que eu precisava no momento. Ela falou assim para mim: é seu filho? Ela perguntou. E eu não conseguia falar, gesticulei que era, né? Aí ela falou assim para mim: você não deveria ficar tão triste assim como você tá. E aí eu sem entender o porquê, né, fiz assim para ela, mas como assim? Para mim naquele momento não existia nada mais triste do mundo, não tinha como piorar. Eu imaginava comigo que não tinha uma situação pior daquela que eu estava vivendo. E mais uma vez, eu estava olhando só para o meu umbigo. Desliguei todo o resto do mundo, o resto não importava para mim nem nada, importava só eu no momento. E aí nesse momento que eu tava nesse desespero ali, essa mulher pega e fala assim para mim: olha, todos esses pais, e tinha mais uns 5, 6, 8 pais ali sentados ali, do lado de fora, na porta da UTI, no corredor ali do hospital, ela fala assim: todos esses pais, inclusive eu, daria a vida para ver o filho chorar igual seu filho chorou. Ninguém aqui conseguiu ver o filho chorar aí durante algum tempo, ou tem gente que estava lá meses, tem gente que estava lá semanas, enfim, ninguém conseguiu ver o filho chorar como o meu filho estava chorando. Então naquele momento veio um choque de realidade que eu pensei: olha, realmente não tá tão ruim enquanto eu imagino que tá ruim. Meu filho tá vivo, Sim. ele tá sendo tratado, se Deus quiser ele vai melhorar, ele vai sair, já tá evoluindo, ele tá vivo. Uhum. Então nesse momento a gente para e olha um pouquinho pro lado e vê que não é só o nosso umbigo que dói, não é só a gente que importa, a gente precisa ter compaixão e olhar as outras coisas, e principalmente a compaixão. Sim. No momento tão delicado da vida, quando você vê alguém com compaixão para você, é muito acolhedor. Fica aqui o meu apelo. Se você tiver alguém que está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, mas principalmente uma dificuldade de saúde, tenha compaixão naquela pessoa, olha aquela pessoa com carinho. Às vezes aquela pessoa só precisa de um abraço naquele momento, só precisa de uma palavra, ela precisa de algum apoio, vale muito mais do que outra coisa que você pudesse dar, seja de apoio que for. Então tenha compaixão, principalmente os profissionais da saúde, né, que eles trabalham com isso todos os dias, né? Eu sou mecânico, eu não vejo gente doente todo dia, né? Um médico, um enfermeiro vai ver gente doente todo dia, e assim, às vezes aquilo ali vai virando um hábito, né? E a pessoa vai ficando meia endurecida naquilo ali. Cara, pensa que podia ser alguém da tua família, podia ser seu pai, podia ser sua mãe, podia ser seu filho. O que a pessoa está vivendo, você também é ser humano, você podia viver. Tenha compaixão naquele momento. Isso é muito importante. Eu só tenho a agradecer as enfermeiras lá da Alzira Velano, que foram essenciais. Foi uns anjos em cima da terra, me acolheram muito bem, fizeram o possível e o impossível para mim conseguir superar esse momento que a gente passou lá. E graças a Deus o Davi hoje tá firme e forte. Davi hoje tá com 7 anos, tá pescando, é arteiro pra caramba, já quase acabou com esse Jeep de tanto acelerar e fazer arte com ele. Que delícia. E tá aí. E foi um dos motivos da gente fazer, né, que a gente falou, de fazer esse torneio, que realmente foi para deixar cada vez melhor, né, não só a nossa represa, mas esse contato com ele. A gente falou, esse contato em cima da água, pescando, com quem quer que seja, mas com o filho é diferente. Um pai com filho, né? Tanto o meu pai, quando ele tá pescando comigo, meu pai não é pescador. Meu pai vai algumas vezes pescar
de fato para me agradar. Uhum. Ele não é pescador igual eu. Meu filho ele já tá com tendência de ser mais pescador. Vamos ver quando ele tiver mais velhinho. Ele tá com tendência de ser pescador, de bater isca, de insistir para pescar. Então, esse momento que você está pescando na natureza, seja acampando, seja navegando, seja pescando na natureza, você na natureza, e uma pessoa que você gosta muito, é um momento mágico, é um momento maravilhoso e que eu não vejo outra forma de você conectar tanto ali quanto numa pescaria. Maravilha. Tiago, infelizmente a gente está chegando no final. Acho que a gente conseguiu abordar bastante da pescaria e a gente queria muito falar também dessa história do seu filho para servir de conscientização para os pais, que é um momento difícil, mas que sirva de inspiração para que outras pessoas não passem por isso. Exatamente. Para que consiga observar os sintomas logo no início, fazer os exames de rotina, estar sempre atento e que tenham a consciência que você tem com a sua família. Porque, Sim. olha, é bonito de se ver, de se observar, porque não é raro, não é Exatamente. comum. Eu só tenho a agradecer, assim, o que aconteceu com a gente, eu não falo que eu sou diferente do outro e tal, foi a situação que moldou para ficar dessa maneira, e esse desesperado do nosso pai para os seus filhos, que qualquer um tenha uma postura melhor do que a minha, que eu não vou falar que eu fui exemplar, não, mas que tem melhor do que a minha, então é esperado isso aqui, né? E falando em coisas boas, só queria recapitular, depois se você puder colocar aquela foto que tem os números. Falando em coisas boas, só para a gente finalizar Claro, o assunto ali fica à vontade. do torneio, ó, aquela ali, isso. Ó, esse torneio que a gente faz chama um projeto Pesca e Furnas, que a gente faz aqui na nossa região. Já existe alguns projetos semelhantes em outras regiões. Aquela ali. Você dá o recado? E já existe alguns projetos semelhantes em outras regiões, e um exemplo disso aí é lá em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, que chama Tucuna do Bem. É um projeto também sem fins lucrativos, assim como o Pesca e Furnas não tem fins lucrativos. Eu já vivo da oficina, eu vivo da minha empresa. Graças a Deus eu consigo sustentar minha família disso aqui. A pesca é um hobby. E na intenção de deixar cada vez melhor, a gente criou esse projeto. Alguém teve essa ideia lá também, né, antes de mim, eu me espelhei neles. Eles fizeram o Tucuna do Bem, onde há 2 semanas atrás aconteceu esse torneio, um torneio presencial, que eles fizeram arrecadação, além de inúmeras cestas básicas, inúmeros brinquedos para doar para instituições de caridade, para as crianças. Eles arrecadaram R$ 153.143,88, tudo esclarecidamente transparente com todos. E todo esse dinheiro vai ser doado para instituições de caridade, que é para quem realmente precisa, quem está debilitado, quem precisa de um tratamento, não tem condição, vai ser doado. Então vocês, comerciantes aí do setor da pesca, ou que não é do setor da pesca, rede hoteleira, rede de combustível, alimentação, olhem a pesca esportiva. Às vezes você não conhece, mas aqui tem um poder econômico gigantesco. Isso aqui foi um torneio presencial numa região. Olha quanto de arrecadação trouxe para isso aí. Então vale muito a pena investir aí nesse segmento da pesca esportiva, e a gente está aí para tentar agregar isso aí também. Lembrando que o valor é simbólico, né? O valor para aderir à pesca esportiva no projeto Pesca e Furnas, ele é de R$10 a inscrição, acontece todo mês, tem muitos brindes, tem muitos sorteios, tem muita premiação. Esse mês a gente está com a parceria da Deconto, uma das mais antigas fabricantes de iscas artificiais que existe no Brasil, uma empresa puramente brasileira. A gente está em parceria com ela, então vai ter muita premiação. Que coisa Esse é o torneio de vocês? Esse torneio é do torneio nosso. Esse aí é uma foto lá na Casa 505, em Formiga, uma das cidades que é banhada por empresa de Furnas. Esse é o Gabriel, vendedor da loja. E esse aqui é o Matheus, competidor. Com apenas 12 anos, ele está competindo, né? E a pesca esportiva é bem legal nisso, que pode ser adulto, criança, mais velho, todo mundo é bem-vindo. Mas entra no mesmo patamar de competição? No mesmo patamar e pesca muito, viu? No mesmo patamar e pesca muito. Mas não fica injusto, porque ele não tem uma força para tirar um peixe grande da água. Mas esse peixe não precisa de tanta força, precisa de mais habilidade e um pouquinho de sorte. Nossa, gente, já levei uma surra de uma piranha que era assim, ó. Eu tive que entregar pro meu padrasto tirar. Mas a gente tá evoluindo também o torneio, e para os próximos meses a gente vai ter algumas categorias diferentes. E vai ter a categoria Mirim. Abaixo de 15 anos a gente vai ter uma premiação exclusiva para ele. Sabe aquele
criança que, assim como eu, gostava muito de pescar, que queria muito pescar, e às vezes o pai não gostava tanto, ou o pai ainda é da moda antiga, queria matar o peixe, essa criança vai conseguir convencer esse pai a estar pescando, a estar movimentando e a estar devolvendo esse peixe. Então a gente vai ter uma categoria exclusiva para criança assim, nos próximos meses. Assim que a gente conseguindo agregar mais pessoas ao projeto, mais parceiros ao projeto, lojas, fiquem atentos a esse projeto. Essa loja 505 é parceira, assim como outras lojas são parceiras desse projeto. Aqui em Alfenas tem a loja do Alemão, ela é parceira desse projeto. Quem adquiriu um produto desconto, qualquer uma dessas iscas dessa marca aqui, ó, na loja do Alemão, no mês de agosto, e ele ganhar uma das 5 opções que o Torneio Pesca e Furna presenteia, de primeiro ou terceiro lugar no sorteio, ou para menor peixe, também tem uma brincadeira para quem pegar o menor peixe, também é beneficiado. Sério? Quem capturar o menor peixe e registrar tudo bonitinho e soltar o peixe, ele ganha uma pescaria totalmente grátis comigo, na minha embarcação, sem custo na minha embarcação, vai comigo com o Roberto, ou aos finais de semana, que é quando eu posso. Ou para quem tem a oportunidade de pescar meio de semana, ganha uma pescaria com o Mário Linhares, que é um profissional da pesca, que é um youtuber que vive hoje da pesca, que ele dá mentoria, dá curso de pescaria, vai ganhar uma pescaria com ele para receber todas as informações que ele tem, todo o ensinamento que ele tem para passar para essa pessoa vai ganhar essa pescaria. Que maravilha. A intenção de quem ganha, quem captura o menor peixe, ele justamente, teoricamente, ele estava mais favorecido em questão de conhecimento e técnicas. Então, para isso que existe esse torneio, que aí a pessoa vai conseguir apurar suas técnicas e capturar depois o maior peixe do torneio. Incentivo, né? É um incentivo, é bem bacana. E por falar em parceria, né, Cris? Aqui, ó. A Grazi, maravilhosa, da Potência, mandou para você. Olha que sensacional, achei muito bonito. A plaquinha. E para quem precisa de layoutização, quadros, tudo que você precisa imprimir. Fachada de Fachada loja. que tá lá com a gente, né, Cris? Mas tá ficando lindo, gente, lindo. Um Vão adesivo. lá. Adesivos. Adesivo de carro. Tudo, ela personaliza tudo para vocês. E por falar em personalizar, a Personalize também manda as canecas, a caneca é sua também, Thiago. Personaliza com a gente desde o começo e é bem aqui pertinho na Rua do Bradesco, aqui, não lembro o nome da rua. Falhamos de novo, né, Cris? Perdão, mas aqui... Ao lado do Bradesco, gente. Nome Mas hoje tem Google, coloca o nome dela no Google que vai chegar aqui uma beleza. Com certeza. E a Personalize arrasa sempre. Tudo eu faço lá, é camiseta, chaveiro, caneta, caneca, crachá. Vem aniversário aí, já tô correndo lá para fazer o squeezezinho que eu vou dar de lembrança para as crianças e eles arrasam sempre. Isso, Thiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Aprendemos muito com você, você é uma inspiração de pescador, de pai. Espero que você inspire os nossos telespectadores. Se você tiver precisar de ajuda em divulgação de algum projeto, algum campeonato, pode marcar a gente que a gente te ajuda a divulgar. Muito sucesso nessa caminhada, que eu acho que você tem uma inspiração e uma visão de negócio no bom sentido, de conseguir incentivar. Eu adorei a premiação do menor peixe, como uma forma de incentivo para que ele aprenda com pessoas que já estão no ramo e consiga aprimorar. E na próxima competição estar ali competindo com os melhores peixes. Eu acho que você tem uma visão muito boa de negócio e que venha a crescer cada vez mais. É isso aí. Eu só tenho a agradecer mais uma vez por abrir esse espaço para a gente apresentar esse projeto, por esse bate-papo muito gostoso que a gente teve aqui, né? E que isso possa cada vez também melhorar e evoluir e trazer pessoas maravilhosas aqui como vocês vêm fazendo. Vocês estão de parabéns. Com certeza. Daqui a uns tempos você traz o Luca e o Davi aqui para estar contando Vai a ser uma história de premiações. Vai ser um massa. Fica aqui o convite. Quem for no final do ano, a gente vai descobrir quem foi o melhor pescador da represa de Furnas. Quem capturou o maior peixe. E a gente vai fazer uma celebração, vai ter troféu, vai ter toda uma cerimônia. Então já fica aqui o meu pedido para a gente trazer esse campeão, o melhor pescador da represa de Furnas em 2025. A gente vai trazer ele aqui para bater um papo e contar como que foi essa saga. Com certeza, com muita história de pescador Com teremos. Sua rede social para quem quiser acompanhar, até inscrever, como que funciona? É isso aí, a minha rede é pelo Instagram, né, Tabaranas Fish, e
Por favor, segue a gente lá, comenta lá, fala que veio por aqui, que a gente vai dar uma atenção especial. Tamo junto aí nesse projeto. Se precisar de mecânico também, galera, aí, ó, Poço Fundo, aqui pertinho. Bater peças, tá lá. Vamos lá para poder atender com o maior prazer. Muito obrigada, Thiago. Muito Eu obrigada. agradeço. Você de casa, muito obrigada. Fica ligadinho em todas as nossas redes sociais, @PodFarmPodcast. Novos episódios todas as quintas-feiras, às 19 horas. Se você tem indicação de algum convidado, patrocinador, pode mandar pra gente que a gente tá de olho em tudo. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.